direto dos estúdios 446. Musicalia Podcast. Olá, amantes da música brasileira! Começando o Musicalia... Opa! Começando o Musicalia Podcast aqui do Tim Maia, não é? E eu pergunto pra vocês, será que o Tim Maia viria a esse podcast? Então, eu acho que vai faltar. Salve, amantes da música brasileira, aqui David Lima e quase que eu não venho pra esse podcast. Isso é um fato mesmo, velho. Isso é verdade. Deu muito bem. Cheguei hoje. muito atrasado. Não, então, tudo bem. Assim como o Tim Maia, quase que eu não venho pra esse podcast. Já aqui o Bruno Rafael, o baureteiro da Zona Sul. Nós estamos aqui pra fazer um podcast Tanto 446. Epa! Já falar disso, né? O nome do estúdio também. E hoje uma surpresa aqui pra vocês, galera. Pois é, meu irmão. Liberto Cavalcante aqui, um dos patrocinadores do Guitarrista de primeira. Estúdio 446. É isso aí. A gente tá com um empresário aqui. E agora a gente vai tentar falar um pouquinho aí do nosso glorioso Tim Maia, né? Vamos começar falando das gírias, então. Já que a gente começou no 446, né? Lógico. O Tim Maia era um cara que inventava gírias. Não, toda hora eu tava inventando palavras, né? E aí, Gui, por que você escolheu o estúdio 446 aqui do... Pô, cara, na realidade foi o seguinte, né? Foi uma fase da banda que eu tava tocando e tudo mais, e a gente tava escutando muito Tim Maia como influência, assim, muito mesmo, assim. E aí você acaba pesquisando sobre o cara, vendo as coisas dele, as mídias que tinha na internet, ele tinha esse negócio do 446. 446. Que negócio é esse, meu irmão? O que quer dizer isso, bicho? Entendeu? Então eu falei, pô, o negócio tem que ser 446. Sabe o que é legal? Eu participei aqui no começo, quando vocês tiveram ideia do estúdio e tal, a gente meio que fez junto. Lógico, quem pegou a mão na massa mais pra você foi o Elias, né? O Elias e o Gui Cavalcante mais pegaram eu vim aqui uma vez ou outra, mas essa história, eu lembro que vocês falavam, não, o nome do estúdio vai ser 446. E meio na brincadeira, foi ficando, que acabou ficando de fato, né? Ficou de fato. Não sei se era meio brincadeira também, ou vocês já pensavam realmente em deixar. Não, era brincadeira. É o fato porque assim, a gente escutava muito o Tim Maia na época como influência pra banda Quase 13 e tal. E ficou, né? O 446 com uma brincadeira, depois ficou sonoro o negócio e parece que tem nome de estúdio. Tá? É isso aí, entendeu? Não, eu fiz o logo do estúdio 446 e foi uma parada muito louca que... o Elias me passou um desenho lá de como mais ou menos que vocês queriam o logo, né? E aí eu fiz várias opções de logos assim. Eu falei, pô, eu achei esse daqui mais legal, não sei o que. Os caras falaram, não, a gente quer daquele jeito. Aí eu falei, pô, beleza, vou respeitar os caras. Fiz do jeito que os caras queriam aí. É um Tim Maiazinho, né? Desenhado, né? O Tim Maia. Só pra situar, o 446 seria uma fração, né? O nem 5. Não chega nem a nota 5. Não chega nem assim. Não é nem medíocre. Imagina, qual que é o seu desempenho? 446. 446. Não é nem 5 e nem 6. E olha que eu já fechei nota na escola abaixo. olha olha as gírias do Tim Maia. Tem um garrasta azul, não é? Lembra da história do garrasta azul? Sim. A situação é muito boa. Que ele tinha os esconderijos para a maconha, para todas as drogas Pra dele. fumar, né? Foi o lugar que ele ia escondido fumar. O esconderijo da maconha, do material lá, do entorpecente, né, da galera. O Garrasta Azul, homenagem ao Garrasta Azul Médici, né, que era o cara que proibia tudo, né, na época da ditadura, o AI-5 principalmente, né. O estupefaciante. Então ele pegou e falou, porra, Garrasta Azul. Tem um 22, né, que é o cara louco, né, o cara 13, tem o 446, tem o Mela Cueca e o Esquenta Sovaco. Estilo de um música, clássico né? de Bauru, né? Tem o clássico de Bauru. Então a gente chega nele ou já fala agora? Pode ir, é a hora das gírias. Bauretes, né? Como é que foi a história do Baurete? É porque assim, ele foi fazer um show lá em Bauru, né? E ele é amante da erva, né? Da erva que nasce da terra e tal. Ele tava lá em Bauru, não tinha levado, não tinha ninguém.
Aí ele começou a bater aquela coisa. Eu tô precisando de um... Era um show com os Engraçado Mutantes, não era? que como ele ia, todo mundo já ficou tranquilo. Falou, pô, o Tim Maia vai? Então o Tim Maia leva, né? A Rita Lee, todo mundo na expectativa do Tim Maia, né? Aí Se me leva, eu vou, né? Aí no meio do show, todo mundo aí ele desesperado assim, aí ele começou a fazer sinal, começou a fazer sinal de pinar pipa. Aí, pessoal, ninguém tem um empinando pipa e pá, e ninguém sacando nada, porque o lance tá muito louco. Aí um hippie doido sacou e trouxe uma ervazinha. É que ele falava... Baurete. É que ele falava, essa é a terra do Bauru, não é? Que é a terra do lanche, né? O lanche Bauru. Então, aí ele falou assim, essa terra do Bauru, mas o que eu tô precisando agora, meu irmão, é de um baurete. É um pequenininho. Um pequenininho, um baurete. Tem também o PC Pinóia, não é? O PC Pinóia, outra gíria do Tim. Ó, pessoal, esses barulhos aqui são das garrafas. Hoje a gente não tá com... Garrafa de maracujá. Suco de maracujá. Não. Tubaína. Peraí. Aqui, depois do Baurete tinha a variante, né? Que é o misto quente. Ah, é verdade. É o THC, né? Não, é o rachixe. É verdade. O chocolate, né? Ali era o... Chocolatinho. Era o misto quente. Aí ele já misturava ali. O Gui, é interessante a participação do Gui Cavalcante aqui, o Gui Alberto. Ele tava aqui hoje, né? Ele é do estúdio aqui. E ele ficou sabendo hoje que a gente ia fazer um podcast em homenagem ao Tim Maia. Ele falou, não, eu tenho que participar. Qual foi, Gui? Você é fã do Tim, assim? O que ele representa, assim, pra você, assim, na sua música, na sua... Cara, o Tim Maia é uma figura, assim... acho que... Talvez ele deveria ser até muito mais valorizado no Brasil do que ele é hoje, assim, justamente. Porque é um cara que, ao mesmo tempo que ele era um cara muito técnico, né, ele manjava muito de música, né, conhecia todos ali todas as variantes da música, um cara muito... se cobrava muito e cobrava dos músicos que tocavam com ele, né? Mas ao mesmo tempo que ele era um cara muito técnico, era um cara muito popular, entendeu? Exatamente, ele conseguia atingir desde um cara que assim, eu sou um cara conceituado, manjo muito de música e tal, sou um estudioso e tal, até a galera ali né? Sim. Da classe mais baixa ali, a galera que... tanto que até exatamente, hoje, né, entendeu? O povão adora o Tim Maia. Sim. O povão não tem Tim quem Maia, não fale bem do Tim Maia. Você fala, pô, Tim Maia, beleza, pode pôr que vai ser sucesso. Inclusive, Tim Maia fez um show pros funkeiros e antes teve um show de punk. E os punks, na hora que começou o funk, assim, os caras, mano, se fuder essa porra é desse funk aí do Tim Maia. Os caras saíram, daqui a pouco os caras voltaram, velho. Porque a galera curtindo e falou, pô, mano, esse bagulho é da hora, velho. Voltaram. Ou seja, Tim Maia agrada punks e troianos, velho. Punks e troianos. É um cara extremamente popular. Assim. Uma máquina de fazer dinheiro, né? O Bruno tava falando. Se ele não fosse doidão, seria um dos caras mais... Ele mesmo falava, né? Mas então, mano, eu acho que eu vou dar um agora de apresentador do Musicalia, mas uma coisa interessante, qual é a relação, assim, como vocês conheceram o Tim Maia? Vou começar por mim, que eu já tô fazendo pergunta, mas é pra mim mesmo. Sim, legal. Ó, essa que é a pergunta que fazem em todos os podcasts, mais ou menos, mas assim... tá dando uma bronca em mim, né? Isso é legal, isso aí. Tá dando uma bronca ao vivo. Ó, o apresentador, já que o apresentador foi relapso, então eu vou fazer aqui o que ele deveria ter feito. Então vai lá. Mas então, mano, o negócio com o Tim Maia pra mim foi o seguinte... Quando eu era moleque, eu, assim, nunca fui fã do Tim Maia quando era moleque e tal. O Tim Maia, pra mim, era a música de tiozão. Todo tiozão que eu via, assim, o tiozão ficava parado um do lado do outro. Aí começava a tocar Tim Maia, um tiozão olhava pro outro e falava assim... Tim Maia, tá muito. Aí falava, Tim Maia... Aquela expressão, né? Um tiozão olhando pro outro, assim, no bar, e eu falava, caramba, mano, o que esse cara tem que... Todo tiozão gosta, todo mundo gosta, mano. O pessoal, povão... paga um pau pro Tim Maia. É verdade. Mano, todo mundo paga um pau pro Tim Maia. E eu não consigo entender como moleque. Aí passou um tempo e tal, e hoje em dia eu consigo mais ou menos entender o que é que o Tim Maia atinge tanto nas pessoas. Cacete, velho. Eu também ficava nessa. Porque quando o Tim Maia, eu conheci o Tim Maia quando ele faleceu, de fato, né? Porque a gente era menino demais pra entender a importância. Mas quando ele morreu foi uma coisa maluca. Tanto é que quando ele morreu, a única música que eu conhecia era do Jorge Ben.
Era o W Brasil. Tim Maia. Aí eu falava, morreu aquele cara da música do Tim Maia. E eu lembro da comoção, né? Isso foi uma coisa que pegou. Inclusive, temos uma curiosidade muito louca aqui, né? Ele faleceu no dia 15 de março de 1998. 15 de março é o aniversário do Gui Cavalcante. Exatamente. É o aniversário dele. Eu lembro bem disso, porque na época, acho que a gente fez uma pequena festinha ali de aniversário, né? Como rolava bastante nos anos 90, ali aquele bolinho, aquela galera, todo mundo reunida. E eu lembro muito porque foi uma comoção nacional e passava muito na televisão, o Tim Maia, né, faleceu e tal. E eu fiquei assim, na época eu tinha 8 anos, acho que estava fazendo 8 anos, e eu fiquei bem impressionado. Nossa, o Tim Maia. E fiquei com aquilo na mente, né? E depois eu fui entender quem que era o Tim Maia e tudo mais, né? E a importância dele pra música e pro Brasil, como era, né? Uma observação, sabe minha crítica quando era moleque? Que eu não gostava das músicas do Tim Maia, que era batida, que passava no mainstream. Depois, quando eu fiquei mais velho, comecei a pegar as músicas que eram lá do B, né, que a gente chama, né? Eu gostei pra caralho. O que era batido, que passava na Globo pra caralho, que era o Chocolate, Gostava tanto de você, Primavera. Eu não gostava tanto. A gente conhecia, velho, né? Comecei a procurar o lado bem e falei, caralho, esse cara é foda, mano. Só perguntar pro último integrante aqui, o Davi. Você lembra qual foi o primeiro contato? Porque o meu foi esse. Acho que acho que todo mundo... Tim Maia é uma coisa que vem naturalmente. Tipo, todo mundo já ouviu Tim Maia, todo mundo já ouviu Roberto Carlos, todo mundo já ouviu Raul Seixas. É uma coisa que você cresce, você já ouviu. Aí você nunca vai saber qual foi a primeira vez que você ouviu. Uma coisa que me marcou muito, a gente comprou acho que um compacto do Milênio, alguma coisa assim, uma coletânea. Lembro. Nossa, era da hora aquelas E isso foi muito foda pra gente. A gente pagou R$3 nessa porra, porque tinha um cabeleireiro maluco que ele vendia CDs pra nós. Quem quiser saber dessa história, tá no nosso vídeo do... Qual foi o vídeo? Tag do CD do Tiozão no Vinil. A gente comprou muitos CDs e entre eles estava... uma coletânea do Tim Maia, da Millennium, que, mano, puta, aquilo ali furou. De tanta gente ouvir, mano. Puta, a gente ouviu demais, velho. E curtia muito. Porque, tecnicamente, o cara era embaçado, velho. Bom, a gente vai dissecar hoje a história desse grande artista, né? Mas antes, vamos para aquele quadro do Respondendo Comentário? Bora. Vamos respondendo comentário com vocês aqui do canal Musical. O Davi vai pegar aqui os comentários sobre o último podcast e sobre o vídeo da Chiquinha Gonzaga, não é? Que também teve a ver com o último podcast, foi o podcast de Marchinha. Antes disso, eu vou lá. A primeira vida louca da história. A primeira vida louca da história. Parabéns pelo trabalho. Analisa a letra de Atireu para agora. O que significa musical? Qual é a música do início? Finalmente encontrei o canal que eu tava procurando. Respondendo comentários. É isso aí, amigos. O nosso comentário. Eu só dar um adendo aqui. Esse cara que fala do Estúdio 446, que a gente já falou aqui, é o Daniel Vidal, grande radialista Daniel Vidal. Que voz possante, imponente. A gente nunca deu crédito aqui pra vocês. É o Daniel Vidal. Tá bom? Da Simba Produções. Não, e uma voz, realmente cheguei, né? Uma voz, realmente cheguei. Ele é um espetacular. A gente trabalha com ele na Toca Livros lá, ele é um dos melhores narradores. Quando você ouve a voz dele, dá vontade de dar um abraço nele. O cara me abraça aí. Um adendo. Um abraço pra você, mano. Um adendo, é muito gente boa, hein? É impressionante como um cara uma voz possante e um cara tão gente fina é mineiro, né? É mineiro, né? Mineiro é gente boa. Mineiro é gente boa. Começar a falar das regiões, você não vai começar a ficar pesado. Todo podcast a gente fala das regiões, né? Incrédulo Beats, Juscelino, posta nas plataformas podcast do iOS, por favor. Pô, gente, abraço. Vamos responder essa, porque a gente tá meio atrasado nesse ponto. A gente vai postar nas plataformas de podcast e vamos postar os 3 programas já, que esse é o 3º programa, e vamos postar sim, galera. Desculpa. O problema é que a gente ainda não sabe como fazê-lo. Não, na verdade já pesquisei algumas coisas, a gente tá tentando... gente, como mandar um canal é complicado. É foda. Muita coisa. Mesmo estando em algumas pessoas administrando... É totalmente independente, né? Muito. Assim, né? Totalmente. Muito. Agora que tá rolando, né? Tem muita gente em cima e pouca gente pra fazer tanta coisa, né? Então a gente tá... Aos poucos vamos fazendo, mas quando a gente postar nas plataformas, a gente vai avisar todos vocês e vai ser postado todos de uma vez, tá bom, gente? O Faroeste, Caboclo, o Machinhos de Carnaval e agora do Tim Maia. Mas eu, por motivo particular, eu sei porque ele tá pedindo na plataforma
plataforma do iOS. O pessoal do iOS consome muito podcast. Sim. Porque você compra um iPhone ou um iPod, ele já vem com a plataforma de podcast, velho. Ou seja, dá pra você baixar o Jovem Nerd lá, puta, propaganda de graça. Propaganda. Eles estão precisando da nossa propaganda, né? Jovem Nerd tá precisando pra caralho. Ô, Jovem Nerd, vai ter que pagar essa propaganda aqui. Vocês não Libera o jabá aí, Nerdcast. Vocês não conhecem aí o Jovem Nerd, né? Pra quem não conhece, o Jovem Nerd é um programa legal, Nerdcast. Tá bom, vai lá. Ó, música. Merda, né, velho? Não, mas você sabe o que acontece? Tem muita gente pedindo, na verdade, pro YouTube, né? Não é comum postar o podcast no YouTube. Então tem muita gente falando que a imagem estática com o programa passando é complicado e tal. Então, sim, a galera quer ouvir de Barros, que mora no Japão, lá pediu já. Então vamos fazer isso aí, gente. Não se preocupe, a gente vai estar resolvendo isso. A gente já tá em processo já. Eric Duque, muito bom, adorei. Obrigado, tamo Obrigado, junto. Eric Duque. Deixei até um coraçãozinho agora no teu comentário. Que fofo! Vamos lá. Ó, nosso amigo Danilo Cardoso, vamos lá, que recebeu a camisa do Musicário. Grande Danilo. Frequente assíduo do Musicário. Aqui no Pará tem ocorrido esse resgate de carnaval de rua. Nos interiores sempre houve, mas era fundamentalmente axé. Pelo menos na minha adolescência. Merece destaque o Pinduca. Pinduca, será que é o mesmo? Deve ser. Pinduca, o rei do carimbó, que emplacou a marchinha do vestibular, obrigatória em todas as comemorações. Ele mandou até o link aqui. Valeu, a gente vai dar uma conferida depois. E aí? Olha, o resgate tem acontecido aqui em São Paulo também, né? É legal essa coisa... Inclusive, pra o pessoal que não é daqui de São Paulo, mano, o Carnaval de São Paulo ferveu esse ano. É verdade. Nossa, mano, nem gente fala. Pra caramba esse ano. Assim, como a gente fez aquele podcast antes do Carnaval, é interessante ressaltar. No pré-Carnaval já tava difícil andar nos metrôs. Sim. É papo de coisa de 4 milhões, 5 milhões de pessoas. Muita gente mesmo. O Carnaval pegou esse ano, hein? Pegou mesmo. E é o Carnaval vanguarda que a gente tá falando. É o Carnaval mainstream, avenidas e samba enredo, escola de samba. Que eu gosto, né? Isso aí eu tô falando quantidade, né? Mas... Tá bom. Porque de alguma forma eu tive lá no meio e... Você foi esse ano? Eu fui também. Eu não fui, eu não consegui, velho. Tava trabalhando meio. muito. Aí é outro papo. Você já teve no meio, não? Ocasionalmente. Aquela vez você voltou sem calça pra casa. Não, aquela vez foi no interior. Pra quem não sabe dessa história, tá no outro podcast aí, já tá... Vai, senão a gente não vai sair daqui. Mas em resumo, o Carnaval de São Paulo tá muito bom. Tá arrebentando, né? Tá crescendo, tá virando cada vez mais cultural aqui da cidade e que... Mas eu já tenho uma crítica, a gente que é de quebrada aqui, é Carnaval de Boy, né? Porque, tipo assim, o Carnaval de São Paulo, por enquanto, ainda tá Carnaval de Boy. É tipo a Vila Madalena, é Centrão, você tem que pegar Você tem que ir pra caramba, você tem que se lascar todo pra chegar lá no Centrão, as minas mala pra caramba, pá. Então é Carnaval de Boy. Tem decepção no meio. Eu fui colocado Tem decepção no meio aí, olha aí, ó. Eu fui assim, eu cheguei num lugar que era bem assim, era bem homossexual. Epa! E tinha show do Lineker. Tinha o show do Lineker. Isso é legal, velho. Isso é legal, isso é legal. Tássia Reis, tinha uma galera. Legal. Aí, tipo, tava bacana. Elaine Burks, Anne Harry pergunta, I am hot. Tipo, teoricamente seria... Tem algum homem aqui? Eu estou quente. Olha. Elaine Burks. Olha, Elaine, você tá. A gente acabou de beber, vamos pular esse comentário? Porque e o Agberto tá aqui e teoricamente ele é o rei do au. Não, gente, não. Vamos pular. Vamos nos proteger dessa, vai. Vamos lá. PubTub Login. Achei que era vídeo da Carmen Miranda, clickbait. Acho que ela olhou a thumb no... Mas eu acho que assim, se é clickbait, sei lá, então vale um vídeo da Carmen Miranda aí. A Carmen Miranda merece. Não, mas ela foi citada. Ela foi citada. Teve uma parte grande pra ela, né? O do Thaí, a gente do Thaí e do... Você acha que Gonzaga, a primeira vida dela será que a Miranda é a segunda? É a segunda. Né,
Tá Carmen bom. Miranda é foda. Vamos pensar no vídeo da Carmen Miranda. Inclusive, a Carmen Miranda é genial. Eu assisti ontem, um adendo, o filme que ganhou o Oscar. Se eu não me engano, eu acho que eu tô fora do Oscar. Quem ganhou o Oscar? Quem ganhou o Oscar do quê? Melhor filme? O Oscar, melhor filme. Melhor filme Eu acho que foi... foi o The Shape of Water, que foi o... Forma da Água. A Forma da Água. Então, sim, exatamente. tinha. Eu assisti esse filme ontem, tinha a música da Tica Tica Bunk, né? A música da Da Carmen com a Miranda. Carmen Miranda cantando e tal. E assim, pra vocês verem a força dela, né? O filme que ganhou o Oscar esse ano tinha a música dela. Caramba. Eu assisti ontem, tá? Não tinha assistido ainda. Eu não consigo nem sacar qual que é a brisa desse filme aí. Deixa quieto, vamos lá. Não vai sair da Vamos lá. É isso aí, deixa quieto. Deixei um coraçãozinho pra Elaine Burns aqui, só pra deixar relatado. Elaine Burns, o pessoal, o público do musical, Elaine Burns tá aí na pista. Então vão atrás. Eu acho que ela é Davi Lima é americana. aquele que funciona, o único que funciona após as 22 horas. Sábados e domingos. Só faz um adendo assim, rapidinho. Só fala assim, endereço... Não, casa. eu acho que ela é Porque eu tenho- gringa. Eu acho que ela é gringa. Não tem Elaine problema não, a gente pega Burks, avião, ela não tem mandou problema. todo comentário em inglês. Tá bom, legal. Deixa ele Vamos lá. A gente Último é Templário. Tem um comentário de um Cavaleiro Templário aqui. Olha, eu vou fazer a propaganda. Vai lançar o livro do Musicalia, que tem a música Metal contra as Nuvens, que fala sobre os Templários, tá bom, gente? Ó, você que é um Cavaleiro Templário aí, ó. Fala sobre os Cavaleiros Templários e a Era Collor, por incrível que pareça. Então, Metal contra as Nuvens vai estar no livro, analisando a letra do Musicalia, tá bom, gente? Ó, aproveitando aqui o... Fez o uma ensejo. propaganda. Não perca. E é uma coisa assim... Não percam. Você vê um Cavaleiro Templário comentando, você acha que ele vai fazer um comentário, sei lá, tipo, Templário, né? Uma coisa Vamos ver. bem sinistra. Juscelino, você fuma maconha? Olha, eu vou falar... Todos querem saber isso. Ah, gente, assim, vamos lá. Eu respondo de fato ou vocês querem Não, manter o fato que essa mistério? é bobagem, né? É uma pergunta boa. Olha, gente, eu não fumo maconha, mas eu devo dizer que essa semana... Já experimentou, Essa semana normal. eu sou do teatro. Essa semana eu fui assistir um jogo com um colega meu. Esse podcast vai pro fim do mês, mas eu assisti o jogo São Paulo e Palmeiras no meio da semana, chamado por um colega meu, e tinha um cara que me conhecia pelo canal, né? Fala, eu conhecia já pelo canal Musicalia, muito prazer conhecer, e eles foram fumar no meio do jogo. Foi uma decepção geral, gente. Todo mundo crente que eu fumava, eu não fumo. Cara, tem uma história foda, vou tentar encurtar ao máximo. O Sabotage, o rapper famosíssimo, e tipo, um dos rappers mais foda que já existiu Calma aí, em São você vai Paulo, falar, mano. Você vai falar que Sabotagem. Não, aí ele é o seguinte, o Sabotage fumava. Olha aí a surpresa. Aí, uma vez, o Sabotage, ele foi encontrar com Bezerra da Silva. Aí o Sabotage, mano, ele falou, é meu momento, velho. Ele enrolou um bonito. É lógico. E chegou lá na frente do Bezerra da Silva, ofereceu, ele falou, não, muito obrigado, eu parei. Olha, na verdade não. Desceu uma lágrima do olho do Olha, Sabotage. na verdade, lágrima tá descendo até hoje. na verdade, que susto. Eu pensei que você ia me falar que o Sabotagem não fumava. Eu ia sair da... Não, choque. acabou o podcast, eu ia sair fora. Esse microfone, quando ele Mas eu na acho, frente, sabe, já tá no chute. mas eu acho que é o mesmo choque que o menino teve lá. Pô, o Juscelino não tipo- fuma. Que porra é essa, né? O doidão da internet, né? Agora, ó, gente, eu sou muçulmano, comunista e maconheiro na internet. Então, enfim, pra vocês verem as verdades que falam na internet. Vamos lá. Só por baixo da aparência. Vamos lá, tem um monte de comentários aqui do Chaves Fanático, eu vou tentar resumir. Tá. O Chaves Fanático é um cara que comenta todos os vídeos, né? Parabéns Então, pra ele, participa de todos os canais, hein? O Vinil Teca, Tiozão no Vinil, Música em Pauta, ele tá sempre lá nos canais. Então, o cara é ativo. Fora os canais de Chaves que ele deve curtir. deve pra curtir caralho o canal também. de Chaves, né, Pedro? Ele não recebe, ele só dá. Vamos lá. Dragon Ball era foda demais. Tem um Dragon Ball super dublado, as vozes, entendi. A gente comentou. A gente comentou Dragon a Ball voz no meio mesmo do... Dragon Ball Z. Legal, a gente comentou sobre o Dragon Ball, que o Dragon Ball era foda, né? Na nossa época aí de moleque. Bem legal. Nossa, o Jefferson, né? O irmão do Agberto aqui, tinham várias fitas. Acho que né, até VHS. hoje ele vê, né? Tem. A Que gente tem um novo tem- Dragon Ball Super. Nós temos todo o acervo de O acervo de VHS. VHS, gente. Chupa! Chupa, Era seu... difícil, né, cara? É, Você outra época, né? Famoso ter fitão, as né? coisas e tal, mas a gente tem ainda até hoje.
E por incrível que pareça, aí a gente beirando os 30 anos, 40 anos, no caso dele, né? No caso dele, meu irmão. Aí, como é o nome da menina aí, ó? Como é o nome da menina que falou? I'm hot? Elaine Burns. Elaine Burns, no caso do irmão do Gui. No caso do irmão do Gui Cavalcante. Exatamente. Tem que falar com a voz mais sexy Ele de tá Tim mais Maia. novo. Esses paixões aí embaçados, O né, mano? irmão do Gui. Pula pra faz um da Chiquinha Gonzaga, porque tem muito comentário aí. Não, beleza, acho que já tá acabando aqui, ó. Laís de Freitas falou, legal. E o Chaves Fanático mesmo falou, o Spotify tá atrapalhando muitas vendas de CD dos artistas que estão lançando. Seus trabalhos e singles no Spotify, alguns artistas não lançam em CD. Cabe aos artistas entenderem o que tá acontecendo, né? É outro momento, Eu acho né? assim, é outro momento, assim. O CD, ele tá falando isso porque eu respondi ele no Sim, comentário. inclusive ele mandou aqui, obrigado pela resposta. Na verdade, os artistas têm que entender que o CD não vai morrer, porque é uma mídia mais fácil de ser feita e tem gente que compra ainda. Só que ele vai diminuir bastante. O Spotify é o momento da música. É isso que é. Né? A música é mais genérica, os caras vão ter que fazer mais show, velho. Infelizmente ou felizmente. Ou felizmente, porque também chega mais fácil pra gente, né? Exatamente. Também o produto. É muito mais fácil, acessibilidade e tudo mais. Porque assim, hoje... Quem que não se imaginava, sei lá, a gente viveu os anos 90 e tudo mais, ao ponto de, eu tenho tudo que eu quero escutar aqui na palma da mão. Exatamente. É um sonho pra gente, a gente tá vivendo isso aí, entendeu? Só que a gente, ao mesmo tempo que a gente vive isso, a gente sabe que é uma coisa meio que superficial e tal, você ouve pouco, você não tem aquela profundidade. Mas, gente, também, pra quem não quer o Spotify, o disco tá voltando aí. Exatamente. Com toda a força, Olha, gente, é o disco seguinte, CD também, pra quem se você não... gosta de música, de fato, compre o CD e o vinil. Se você quer ver o encarte, porque é o seguinte, eu tô falando sério, gente, assim, uma coisa assim, a gente... Nossa, a capa do vinil é o espetacular. encarte, porque você se aprofunda na obra. Mas, gente, o Spotify tá aí e é genial a ideia de você ter... sim, você é conhece bom. artista tal? Não conheço, vou lá, baixo, vejo, sabe? É genial, gente. na Então, hora, né? vamos Pra aprender quem a curtir tudo, né? Pra quem é saudosista igual a gente vai comprar CD até hoje porque Não vai a gente acabar, gosta. velho. Não vai acabar. Eu comprei um CD do Cassiano faz 3 semanas porque eu gosto. Inclusive, você comprou um também do Cassiano e o próprio Tim Maia, né? Cassiano, Tim Maia e Hildon. E o E é Will, engraçado, e só comentando aqui, a gente vai comentar do Cassiano, né? Vai, com Muito certeza. Vai, com vai certeza. vai ter que Vamos ter. pro último, senão já tá parado Vamos nos lá, comentários. acho que é Já tá? Gonzaga. Vamos lá, Ramon Gabriel, esse canal é muito bom, muito obrigado. Dance, JF, esse vídeo foi sensacional e emocionante, muito obrigado. JF sou eu? O JF é você, Que você é meu legal. filho, né? Não, JF, né? JF, gostei. Mídia Alternativa comentou: a pedofilia mais querida do Brasil. O pedófilo mais querido do Brasil é o Raul Gil. Nossa, mano, parabéns, hein, mano? O pedófilo mais querido do Brasil é o Charlie Mas peraí, Chaplin. alguém conhece a história do... o Charlie Chaplin é. O Charlie Chaplin teve meninas de 16 anos, mas assim, as meninas queriam também ficar com ele. Assim, é interessante essa coisa, porque abriu essa discussão, calma aí, abriu essa discussão por causa da Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga teve o último marido, tinha 16 anos. Acho que foi por isso. Foi. Mas foi era por a isso. primeira vida louca da história. Era né? pra... Então, mas isso que é legal. Ela é uma mulher que fez essa entre aspas, tá? Barbaridade. E que hoje em dia, sei lá, o Caetano, né? Teve a menina de 16 anos. O próprio Chaplin, o Vinícius de Moraes, né? Muita gente. 13. 13? Tá, 13 anos. Beleza, vamos lá. Vamos próximo pular, vai. assunto jurídico. Assunto complicado. É assim, porque assim... Quando as duas pessoas... quando dois querem, os dois brigam. Sacou? Quando os dois não querem, dois não brigam. Olha, é uma discussão complicado, vai. Obrigado, Vamos deixa lá, pra Fernanda Diniz, que é uma mistura de Fernando Mendes com Paulo Diniz. é isso. Paulo Que Diniz. diva. É isso. A Chiquinha Gonzaga. Genial, a Chiquinha Gonzaga. Parabéns, excelente vídeo. Amo esse canal, o melhor do Brasil. Vicente Rocha. Olha, obrigado, irmão, Vicente você Rocha. Você tá reconhecendo. Canal o Musicalha, o único que paga depois das 21 horas. É o único que tá gravando domingo após as 22 horas. Vamos lá.
Catinat Alves. Chiquinha Gonzaga, rock and roll antes do rock and roll. Exatamente. Essa entendeu a proposta. Exatamente. A Chiquinha Gonzaga quebrou barreiras. Aliás, eu digo mais, é muito mais que rock and roll. Que o Bruno abrindo aqui uma soda. Muito mais que rock and roll. O que é o rock and roll perto da Chiquinha Gonzaga? Não, vamos falar uma coisa séria. O que é o rock and roll perto da Chiquinha Gonzaga? Quer colocar metade do seu copo? Desculpa. O pessoal tá falando assuntos etílicos no meu. Vamos pular. A Chiquinha Gonzaga, ela quebrou barreiras sociais impossíveis na época, coisa que o rock pra mim não chega perto. Na época foi foda. Não chega perto. Você tem que entender uma coisa, a Chiquinha Gonzaga, ela tava ainda no século XIX, né, o Juscelino? No século XIX, a mulher não podia sair de chapéu de casa, nem de luva. Mano, aí você quer comparar com as minas dos anos 50, anos 60, as minas tava engatinhando, pô, ela tava voando, Goku. Genial, genial. Janis Joplin, você deve muito a Chiquinha Gonzaga. Exato, todo mundo deve muito a Chiquinha Gonzaga. Todo mundo, né? É a primeira vida louca da história. Tem o Jim, mas tem ela, né, filho? Vamos esperar esse momento mágico do Bruno abrindo mais uma soda. Não pode passar vergonha, hein? Quer uma ajudinha aí? Não. Abriu! Aí é profissional. Vamos, só mais uma pra gente voltar pro time. O Eldebaus mandou o canalzinho Banso. Ei, Eldebaus, um abraço pro Japão. Eldebaus, um abraço pro Japão. Eldebaus mora no Japão. E ele é o nosso... Você conhece já? Então ele é já assíduo. Ele é assíduo do canal, é o Eldebaus genial, já comentou no Facebook lá da gente, do Cabeça de Dinossauro, do Titãs, né? E o Helder Barros, cara, foi um dos que pediu a plataforma, o Musicália mande na plataforma dos podcasts. Helder, a gente ainda tá te devendo, a gente vai mandar, não se preocupe. Vamos lá, uma pergunta aqui. Não vai demorar muito, não vai. Não, uma pergunta não, uma parada aqui pro Juscelino Filho. Ó, Gustavo Lage falou, analisa a letra da música Populus, do Belchior. Esses caras que trabalham na Globo, do Thiago Life, aí é embaçado. Fala sobre Zé Rodrigues, por favor. Genial, ótimo, beleza. A gente vai falar. Zé Rodrigues. Sabe o que aconteceu com o Zé Rodrigues? A última coisa antes de a gente voltar pro time, Zé Rodrigues, ele faleceu bem perto do Michael Jackson. Isso foi uma tristeza, cara, pelo menos pra mim, né? Porque ele já não seria visto, né? Ele faleceu perto de um Michael Jackson. Né? Todo mundo buscado, né? Exatamente. É uma pena, mas enfim. Zé Rodrigues, o canal musical tá aqui pra homenagear essas pessoas. Homenageamos o Fernando Faro esses dias, né? Que quase ninguém lembra. O cara que poetizou o silêncio. Essa galera que ninguém lembra. Genial, né? O cara do ensaio, do programa Ensaio. Acho que a gente fala de MPB, que já é uma coisa que hoje em dia já é muito difícil da galera lembrar. Mas beleza. Vamos voltar pro Tim? Isso aí, vamos meter o Malombrando nas ideias e voltar pro Tim? Vamos lá. Tim Maia. Tudo é tudo e nada é nada. E nada é nada. Vamos lá. Acho que a gente não terminou o assunto das gírias, né? Tá. Tem mais uma? Tem mais alguma? Tem um monte, tem Levadinho, que é o toda cachê dele, dele, recebia, né? Esse cachê ali de qualquer coisa era eu vou receber meu Levadinho. O Tião, ele era o Tião marmiteiro na infância, cara. Era o Tião. E foi ali que ele conheceu Erasmo Carlos, né? Sim, e o engraçado é que, tipo assim, esses caras que são... Eita, calma aí. Esse pessoal que é figurão da música brasileira, como o Erasmo Carlos, o Roberto Carlos, Roberto, né? Todos estavam do lado do Tim Maia, né? É que a gente tem que pensar que geograficamente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é bem menor do que o São Paulo. São Paulo meu Deus do céu, velho. São Paulo é enorme. O Rio de Janeiro você tá muito perto de todo mundo. Então você vai fazer um show em algum lugar, você vai trombar uma galera que você tromba em outro lugar também, você vai no mesmo lugar e você vai trombar toda a galera. E o Tim teve banda com o Roberto e ensinou o Erasmo Carlos a tocar. Sim. Foram 3 acordes, né? 3 acordes. Mas olha, ele pode... Cara, foi o que precisa até hoje. É o que precisa até hoje. Ele falou, com esses acordes, ele fez mais de 500 sucessos. Ele falava pra quê? Pro cara que fazia os livros lá... Quem? O Nelson Mota? Não, o cara que fazia... Os books lá. O Michediak. O Michediak. Ele falava, Chediak, pra que 50 acordes, velho? O máximo de acordes que eu tenho em chocolate, que são 6. E além de ensinar o Erasmo, né? Ele teve banda com o Roberto, que é o Sputniks, né? Agora, já pensou se essa banda dá certo, né? Eles eram molequinhos, né? Já pensou se essa banda dá certo, cara? Mega bem, né? O Big Four, Big Three, não
sei. Eu acho que era 6, 5. Acho que uma banda... Não, o Erasmo não tava. O Erasmo não tava. No Sputnik, não. Eu também achava que eles estavam. Sabe por quê? Porque tem aquela imagem, tem aquele vídeo que eles falam, perdão. O Roberto Carlos pergunta pro Erasmo, lembra dos Sputniks, né? O gordinho arrebentava. Só que o Erasmo, de fato, não fez parte. O Erasmo, ele era de outra banda, chamada The Snakes. Sim. Quem tava no Sputniks era só o Roberto. O Roberto e o Tim, que pouco, né? Já é pouco, né? Um dos maiores, dois dos maiores artistas do Brasil só estavam na banda. Mas eu acho que nenhuma banda que o Tim Maia faça parte da banda funciona, velho. Funciona, não vai funcionar. Eles brigaram por conta disso, né? Porque o Roberto queria vender já a parte dele do o projeto solo, imitando Elvis e tal, pro Carlos Imperial, e o Tim Maia ficou puto, né? Falou, como assim, velho? Te chamo pra minha banda e você vai lá querer fazer projeto solo com os caras. Apesar que o próprio... A gente tá baseando esse podcast, gente, num livro do Nelson Motta, Vale Tudo, e nesse livro ele fala, ele tem até umas brincadeiras, que o Sputnik era o satélite da Rússia, né? E aí ele fala que o Sputnik era só uma plataforma de lançamento. Ele faz essa brincadeira genial no livro. Era só uma plataforma de lançamento pro Tim Maia e pro Roberto. Os dois estavam pensando. Quer dizer, o Roberto nessa entrevista fala que. O Tim Maia nessa entrevista fala que não. Ele queria conjunto vocal, ele era fã dos cariocas, né? Sim. Ele queria o conjunto vocal e o Roberto que queria lançar solo e tal. Tava mais nessa pegada mesmo. Mas depois analisando tudo isso que você falou, imagina, né? Foi uma baita plataforma de lançamento. Apenas Tim Maia e Roberto Carlos juntos, né? Os caras, dois dos maiores, os dois mitos da música brasileira, né? O engraçado é que os dois são bem diferentes, né? Muito diferentes. Realmente. Tem uma estética muito diferente. Mas assim, eu não sei como é que era na época, né? A gente não tem muito registro do Sputniks. O Sputniks apresentou-se uma vez só no programa do Carlos Imperial, né? Um programa de rock lá. Inclusive que eu fiquei doido pra tentar achar, não consegui achar. Não consegue, essas coisas se perderam todas. Realmente, são arquivos que... Olha, vamos dar aqui uma... Se alguém tivesse o negócio aí, pelo amor... Eu acho que não tem. Alguém tem, mano. Sabe o que acontece? O mundo é grande. Não, é porque muita coisa se perdeu. Inclusive, acho que a Rede Record perdeu muita coisa. Quem tem um acervo fechadinho pelo amor de Deus. É a Rede Cultura, cara. A Rede Cultura tem um acervo fechadinho, velho. A cultura realmente é... Caramba, eles guardam muita coisa, só encontra na cultura. Registro da Dona Irã Barbosa em vídeo só tem na cultura. Mas é o Padre Imigrante. É que teve muita queima, né? Foi, a Record passou por isso, não foi? Teve uma queima de... Teve a Tupi, pegou fogo também, se eu não me engano. Então tem muita coisa que se perdeu. Olha, o Sputnik eu queria muito ver. Nossa, mano, quando eu comecei a ler o livro, eu falei, não, só tem que ver isso aqui. Cadê que eu consegui? Infelizmente, a gente perdeu esse único registro, né? Porque logo depois eles brigaram e acabou tudo. E o Roberto foi fazer... né? Porque o Tim Maia nem brigava, né? Ele não brigava, né? Essa é a parte esquisita. Não sei por que eles brigaram dessa vez, não é? Tim Maia e briga eram sinônimos. É engraçado essa coisa do mercado musical. O Carlos Imperial, ele era um cara do mercado musical. Sim. Tanto que ele era o famoso empresário como muito empresário, cara. Visão, né? Tanto que ele tentou... O Roberto, quando o Tim Maia sai de cena, né? Depois o Roberto fica como sendo o menininho do Imperial. Ele tenta lançar o Roberto com bossa nova. Porque o que tinha pegado era a bossa nova. E falou, pô, o que faz sucesso hoje é bossa nova. E o Roberto começa a carreira dele com discos que o próprio Roberto quer limar da história. Sim. Que são discos de bossa nova, onde ele... E é engraçado que... Sofreu um processo. Naquele festival de 69 ou 70? Qual? Depende do que você tá falando. Tem um festival lá da Record, acho que é 69. O mais famoso é o de 67. Então, que o Roberto canta. A música das rosas lá e tal. 67. Inclusive a música é bonita pra caramba, mas o pessoal vai pra caramba o Roberto. Porque ele sabe que, tipo assim, esse cara é uma mentira. É outra coisa, né? Esse cara não é bossa nova. Esse cara tá querendo cantar bossa nova, mas... Exato. Ele sofreu um processo no tribunal. Ele foi no tribunal porque ele sofreu um processo de estar imitando João Gilberto. Sim. Aliás, muita gente tá imitando João Gilberto. Isso hoje em dia quase todo mundo. É impensável imitar João Gilberto, né? Exatamente. Não, nem imitar. Qualquer pessoa pode imitar o outro. Pode adiantar já? E a gente vai ter um podcast do João Gilberto, tá, gente? Já estamos adiantando um podcast do João Gilberto aí. Enigmático, né? O Gilberto Gil. O Gilberto Gil. É a cerveja. É a cerveja. É uma fusão, né? João Gilberto Gil, Ramalho, Seixas. O João Gilberto
Neto puta... de Ramalho é uma figura genial. enigmática. Não, ele inclusive, é um dos maiores artistas também. Cara, o que esse cara fez. Você vê, no próprio livro a gente tem como ter um pouquinho da dimensão do que foi. Sim. O próprio Tim Maia ficou louco. Não, o Tim Maia ficou doido. A E Bossa mesmo Nova... ele sendo um cara que brigava diretamente ali com a Bossa Nova, né, velho? Ele tinha todo o respeito pela Bossa Nova. Não, velho. mas é engraçado, porque, tipo assim, o Tim Maia, assim, você vê o vozeirão dele, aquela coisa grande, expressiva, pá. É o contrário da bossa. O contrário da bossa, mas ele pagava o pau, ele queria ser bossa novista. Tanto Não, que ele ele... era fã do João Gilberto. Ele assinava, ele mandava carta para os Estados Unidos, quando ele foi para os Estados Unidos, ele mandava carta pro Erasmo Carlos, que era o grande amigo dele, né? Pro Erasmo Carlos, ele mandava falando, olha, assinado Tim Jobim para Erasmo Gilberto. Ele pagava um pau, mano. E ele foi para os Estados Unidos às cegas, né? Loucão, ele foi... Sim. Mas não, aí e é tanto que ele mentiu e ele acreditou na própria mentira. Ele mesmo acreditou. Mas aí, na grande realidade, depois ele gravou algumas coisas com umas tendências mais de bossa nova. Ele gravou dois álbuns ainda. E Foi, fez foi. ele fez uma junção que ficou muito legal, que é a bossa nova com aquela linha de canto americano, né? Genial, ficou muito O legal. Tom porque quando Jobim o Tom Jobim elogiou pra caramba elogiou e É, tal. elogiou. Ficou muito bom, muito bom. E se fudeu. O Tom Jobim se fudeu na mão dele. Porque o Tom Jobim elogiou tanto ele que o Tim Maia ele tinha aquelas loucuras dele de ligar pra todo mundo. E como Antônio Carlos Jobim era com A, era o primeiro da lista. Então o Tim Maia era o primeiro que ligava, era pro Tom Jobim. E uma velho. curiosidade legal, ele nunca conheceu de fato o Tom Jobim presencialmente, né? Só se conheceu de telefone mesmo. O próprio Tim Maia fala isso no ensaio do Fernando Faro. Ele fala que, olha, eu só conheci por telefone, elogiava a gravação que eu fiz e tal. Eu tô imitando o Tim Maia aqui, desculpa. É impossível. É E, impossível. a estadia, e aí o Tim Maia é bandidão, né? A estadia dele nos Estados Unidos, onde ele ficou com a turma da pesada. Sim. Ele é o 7º vida louca da história. Já tá fazendo as contas aí pra ver quem é o. Aqui, vamos ver, Chiquinha. Mas ele foi com a cara e coragem, né? Ficou hospedado na casa de uma família, mas depois ele foi morar sozinho, e aí ele Mas calma aí, antes disso, ele pegou um táxi com um jamaicano. E ele tretou com o jamaicano. E ele tretou em português, jamaicano e inglês. E os dois tretaram em jamaicano. Vai tomar ele ia no pra cu. Tim Terry Maia Tyler. brigou, olha aí, isso daí eu não sabia, é novidade isso daí. Tim Maia Mas brigou com alguém. ele ia pra Terrytown, e tinha duas Terrytown, né? Nos Estados Unidos tem duas Então, Terrytown. ele não sabia muito bem Aí deles, ele né? foi errado, né? Perdeu muito dinheiro lá no começo, lá, mas enfim. Aí o taxista jamaicano deixou ele com $7. Cara, ele foi preso roubando gasolina. Que porra é essa, mas né? isso mano? aí, bem depois ele tem que encontrar a família. Mas ele encontrou a família e saiu depois. Falou, não, agora eu consigo me manter. Mas eu não porque a família conseguia. também era meio 4-4 A família era meio brigava complicada. muito, né? Brigava, tinha Não, porque eles brigas e bebiam, tal. eles bebiam pra caramba. Eles gostavam de uma De um catuabinha, goró, né? O Tim Maia não gostava de goró. Aí ele, Não, porque a Selvagem lançou lá na casa dele, né? Não, ele fumou o primeiro Bauretes dele, o primeiro maconha, lá nos Estados Unidos. Ele não... E era Baurete de Precisou qualidade. ir tão longe pra fazer isso aí. Então, não, mas é que o Tim, ele foi com 17 anos, cara. Ele foi muito Foi novinho, cara. precoce. Foi precoce. Ele era o sonho dele, mas o pai dele não gostava dessa porra. Não, fala, ó, ele era muito nacionalista, fala, vai conhecer o Brasil. Sim. Só que ele faleceu, né? Depois O que pai ele dele era faleceu. fã do Pixinguinha, né? Opa! Tanto que vai ter podcast também. Um pouco da educação musical do Tim Maia veio disso, por causa que ele ouvia muito o Calbi Peixoto, Ângela Maria, né? Essa galera era da escola do Tim. Olha aí o Guigui botando aqui. O Guigui tá botando aqui uma... Servindo-nos com... Servindo-nos com? Soda... Maracujá tunada, né? Não, bom essa máquina de eu maracujá. acho que é tubaína, velho. Acho que Tubaína é um clássico, Tubaína. O Tim Maia adora. É um Guaraná e o suco de caju, tá? Aqui tá colocando... Então, o Tim, quantas vezes ele foi preso, velho? No livro fica essa incógnita, parece que 5. Acho que no livro fala 5, ele fala 3. Não, assim... Eu acho que foi prisões, 3. realmente, ele ficar na cadeia. Eu acho que foi 2 nos Estados Unidos e 1 no Brasil pra nunca mais. Não, acho que nos Estados Unidos, mais de 2 nos Estados Unidos, eu acho. Não, é que assim... Eu acho que foi 2. Pera, primeiro ele roubava supermercado.
Não, no supermercado é o seguinte, olha, engraçado, Ele né? tinha uma roupa maior, né? Ele tinha um casaco maior, não era isso? Ele ganhou um Essa casaco coisa que do ele... supermercado é engraçado, porque quando ele viu esse negócio de supermercado, que você vai no supermercado é o quê? Tá tudo lá exposto, você pega e depois você paga no caixa. Sim. Ele falou, que isso, meu irmão? Então era- quer dizer que eu posso pegar e levar e não pagar? E era bem diferente. No Brasil, mano, existia isso ele ainda. andava lá pelo Rio de Janeiro, ele entrava no mercado, o negão já ia seguindo ele atrás. Né? O segurança, Ele falou- com 2 metros de altura, já ia seguindo ele. Ô, esse moleque vai. Não, mas peraí. E nos Estados Unidos era bem diferente, Não, né? não era tanto não, cara. Era, velho. Ele Porque falou- nos Estados Unidos o racismo tava bem pesado na época. Não, então, mas uma isso que é época engraçado. bem Ó, pesada. Não, mas mesmo assim ele falou que lá era muito diferente. Não, mas talvez em outro estado que ele foi, que ele falou que tinha até aquele quadro que falava, se você é negro, Sim. leia esse aviso e saia correndo. Sim. Se você não sabe ler, corra do mesmo jeito. Ah, É o bagulho, ele pegou umas coisas pesadas. Mas sabe ele uma coisa pegou. meio contraditória, meio engraçada dessa coisa do racismo nos Estados Unidos? Os policiais, mesmo com esse racismo forte, eles tratavam as pessoas ainda com um pouco mais de humanidade que aqui é tratado no Brasil ainda hoje. É interessante isso, hein? Porque quando, quando ele foi pego lá nos Estados Unidos, né? Ele foi pego, colocar na cadeia, os caras alopraram ele, falaram um monte, xingaram, normal. Firmeza. Quando ele voltou pro Brasil, anos depois, foi preso, os caras bateram nele. Bateram. E até no livro fala assim, e ele nunca tinha vivido isso nos Estados Unidos. Nunca, não tem como. E ele foi preso várias vezes nos Estados Unidos, Ele mas puxou, nunca viveu isso. ele puxou uma etapa. Mais um dos vírus da gíria Estados Unidos, porque querendo ou não, né, aí é uma crítica já ao Estado e tal, mas querendo ou não, ainda mesmo com o racismo e tal, ainda os policiais eram mais bem treinados, sabia? Não, isso aqui, o cara tem os direitos civis dele, eu vou bater no cara. No Brasil, o que comandava eram os militares, então a truculência era meio que livre. É engraçado, porque hoje não acontece mais isso, né? Ninguém toma mais Não, porrada. exatamente. Ninguém toma mais porrada na cadeia. Eu acho Vamos que parar com essa ilusão de que a ditadura matou com muita coisa. Será? Eu acho Acabou a ditadura, que- matou isso aí. Será? Será que o pessoal na campo não apanha na cadeia? E eu Será? acho que pra quem tá ouvindo, ele não tem uma noção da proporção que foi. Porque ele falou, nos Estados Unidos, beleza, tirava um tempo lá, já era. No Brasil ele apanhou tanto, mas apanhou tanto que ele falou, eu pensei em desmaiar, fingir desmaio Sim. pro pessoal parar de me bater. Mas ele ele desmaiou. levou um tapão no ouvido que ele falou que desmaiou de verdade, velho. Antes dele, ele tava pensando, falou, pô, vou fingir um desmaio. Não, ele foi- uma que desmaiou de verdade. Sabe o que é triste? Ele foi preso roubando cadeira, velho. Sim. Puta que pariu. Ele roubou 2 cadeiras, né? Com Bobagem, o Peroba, né? O colega Peroba, né? Que faleceu logo. Eu vi uma entrevista dele no Jô Soares nos anos 90 já. Ele fala que era falecido já. Ele nem fala o nome do cidadão, mas era o Peroba. A gente já tá. É ruim que aguentar as pessoas, mas vamos falar. Era o Peroba. Ele Se falava você isso. for neto dele, morreu e desculpa. tal. Desculpa, É, tal. se você Mas ele roubou 2 cadeiras e a mesa. Aí ele voltou pra roubar as outras 2 cadeiras do conjunto, aí ele foi pego. Sim. Pegou 10 meses, né? Agora, nos Estados Unidos, Ele sofreu várias prisões, mas nunca ele nem sofreu agressão física. nenhuma. delas. Mas ele teve. Um racismo muito forte nos Estados Unidos. Olha que interessante, Isso não que sei. que é complicado Ô Bruno, no você Brasil, né? conheceu o Milton Banana nos seus estudos da Casa da Música de Diadema? Ou não? Não citaram o Milton Banana em algum momento? Não. Ele era o quê? Ele era baterista. Mano. Acho que não, né? Acho que não. Porque o Milton, ele é muito famoso hoje em dia, o pessoal estuda bastante o Milton Banana. Ele participou com o Tim Maia lá nos Estados Unidos, da banda G.I. Dills. Né, a banda G.I. Dills, ele cantou New Love, que era uma bossa, meio samba, que ele cantou lá com um conjunto. Ou seja, a gente lembra nos Estados Unidos que ele sofreu muitas prisões, mas não lembra que às vezes ele também participou de Produziu coisa música, boa, né? produziu música lá, por incrível que pareça. Embora isso fez com que ele no Brasil percebesse a precariedade que estava o nosso sistema de gravação. É tanto que anos depois de ele ter vindo nos Estados Unidos, ele tentou gravar um CD e ele ficou puto. Ele Porque ficou ele não muito. conseguia fazer o som que eu conseguiria nos Estados Unidos. Tentou gravar o compacto, inclusive Meu País é dessa época, né? Ele gravou Meu País e o compacto, cara, precário, ele ficava puto que não chegava no som que ele queria. Ele falava, você tem que aprender com os americanos. Tinha 4 canais, né? Tinha 4 canais. Pra quem tem estúdio, gente, vocês que tem estúdio, que Já estão sabe ouvindo o que podcast, é 4 canais. o que é fazer uma gravação com 4 Ao canais? Ao vivo. Gente, É um era absurdo, né? um Ainda mais absurdo. pra ele que tinha um ouvido privilegiado, né? De Muito acordo com o Nelson privilegiado, Motta. Tanto, né?
Ele voltou mentindo, né? Ele voltou dos Estados Unidos mentindo. Falou pra família que ele voltou porque ele não queria participar da guerra do Vietnã. Tava achando tudo aquilo, mas ele tinha sido deportado. Não sei se eu posso adiantar. Depois, quando ele ficou famoso, aí empresário conseguiu pra ele voltar. Eu não sei se eu posso adiantar uma história aqui da época do Racional, mas tem a ver com as prisões também, que eu acho que vale, né? Tem um lance da prisão, que já era muito forte com ele, que na época da cultura racional, que a gente ainda vai chegar lá, então calma aí, ele foi cantar numa cadeia. E, tipo, ele cantou bem pra caramba, e todos os presos se emocionaram. Na hora de ir embora, ele catou um dos músicos lá e falou: ó, esse cara não tá com a gente não, hein, velho? Ele tá tentando fugir aí, ó. Mano, o cara foi preso de volta. Ficou 2 horas lá, até a contagem dos presos. Depois que rolou a contagem dos presos, que descobriram, falou: pô, não, esse cara não é daqui, velho. Puta que pariu mesmo, velho. Mano, o Tim Maia de sacanagem fez o cara passar por todo esse constrangimento, velho. Risada, né? E ele saiu rachando o bico, velho. Falou: ó, esse cara aqui não tá com a gente, não. Aí os policiais cataram, ficou 2 horas lá tentando se explicar. Rolou contagem. Nossa senhora. Outra vida louca da história, né? E essa daí é o Bruno que mensura quem é vida louca ou não. Vou analisar. Vamos ver se é. É Elis Regina, não é? Uma das mulheres do Brasil que lançou muita gente na história do Brasil. E indiretamente lançou o Tim também, não é? Indiretamente, porque ela tava buscando ali uma nova música, e o Nelson Motta, que é o biógrafo do Tim, ele tinha ouvido já a gravação de Primavera, que entrou num compacto Primavera, e aí ele gravou com a Elis o These Are The Song, né, que inclusive é uma versão espetacular. Sim. Doido, velho. Que inclusive teve um remake mais pra frente, né, com o sobrinho dele e a Marisa Monte, né? Teve. No início da carreira dos dois, eu acho, se eu não me engano. Ela era bem novinho, o Ed Mota, né? Ele era bem novinho, não era? Bem novinho. Era bem no começo. Mas aqui o interessante é ver que o Nelson Motta, ele narra de uma maneira tão legal no livro, que foi um duelo dos dois. Sim. Assim, falando de uma maneira... São 2 cuzões da música. Sim. São 2... Porque ele queria a primeira parte, que era mais marcante. Aí ele foi ligeiro. Ele falou: não, calma aí, a gente alterna. Vamos alternar. Você vê que é 2 pessoas, um tentando passar a perna no outro. É genial isso, né? Ela não é besta, ela fala: não, esse negão quer pegar a melhor parte aqui. Um ponto interessante que assim, até o Nelson fala que no momento que eles gravaram essa música, a Elis já era a Elis, né? A Elis já era Elis, exatamente, já era muito famosa, já era que lançava a galera. Ainda tava começando e tudo mais, ela, né? Saindo do Sebastião ainda. Sebastião. E foi um ponto que ela gostava do Tim Maia e tal, achava um músico interessante e tudo mais, mas ouvia as músicas que ele tinha, ouviu, e não achava a música pra poder interpretar junto com ele. E aí, quando ele cantou essa, né, These Are The Song, ela falou: essa é a música e tal, tem que ser essa. E querendo ou não, naquele momento, pelo menos na minha opinião, houve uma fusão, uma parceria dos 2 maiores vocalistas, com certeza, do Brasil de todos os tempos, na minha opinião, porque assim, a Elis na parte feminina e o Tim na parte masculina. Mas foi um momento. Foi uma coisa experimental, uma coisa que, né? E surgiu um acontecimento histórico ali, né? Você vê que era um negócio despretensioso, talvez. E surgiu um negócio marcante. E é único, porque são 2 personalidades vocais, assim, acho que cantores, né? Sim. Que tinham muito recurso, né? Sim. É impressionante o que o Tim Maia tinha de recurso e o que a Elis tinha de recurso. O que o Tim Maia tinha de recurso vocal, não é? Que é aquela coisa gigante, uma extensão vocal absurda, né? Incrível, que ele ia de um grave, onde ele falava da mulher, vacila, não sei o quê. E do agudo, do você, por exemplo, é mais do que sei.
sei, sabe? É uma coisa impressionante. E a Elis, além do vocal incrível, a capacidade de interpretação que ela tinha. Sim. Foi um encontro, assim, que eu acho que a Terra parou, assim. Um momento que a Terra parou naquele instante. Exatamente. Elis e Tim. Parou o tempo, gente, escutem. E eu ainda, genial. E ainda faço uma outra interlocução. Eu acho que é um encontro de Brasil e Estados Unidos. Tem razão. Porque a black music americana encontrando com uma cantora totalmente brasileira. Total, que é a Liz, né? Aí falando assim, então vou te fritar, mas aí ela vem com vocabulário que fala assim, calma aí, né? Isso que é legal. Na gravação você percebe que tem um duelo ali, né? Não é uma coisa simples, né? Os dois estão querendo se comer ali. É genial. Mas aí que tá o duelo, mas em nenhum momento a música perde, né? Isso que exatamente. Só ganha, né? Só ganha, exatamente. Jimmy de Brasília e Elis Regina. Então, foi essa canção. Agora o Tim, ele lança uma música com a Elis Regina que foi sucesso, evidentemente. Aí quando as pessoas perguntam, mano, quem é esse cara genial que tá cantando com a Elis? Aí os caras falam, putz, é o cara do Primavera, que já tinha feito um certo sucesso. Aí o pessoal falou, genial, vamos gravar um disco. Finalmente, o Tim, a partir daquele momento, conseguia gravar o seu LP, não é? O seu primeiro disco. Ele ficou... É a coisa mais normal do mundo, né? Ele ficou... Aliás, se você ler o livro, o que mais você vai ler vai ser Tim Maia ficou puto. O que mais você lê? Fica puto, né? É o que mais você lê. Tim Maia ficou putato. Aí ele ficou, enfim, ele conseguiu sair, realmente. Era a coisa que todo mundo esperava, né? O Fábio, que acolheu ele na casa dele um tempo, já falava, esse cara vai fazer muito sucesso, né? Falava pras menininhas que passavam aí e voltavam, falava, esse cara vai fazer sucesso. Inclusive surgiu um clássico dessa diversidade, né? Porque assim, o camarada dele, um cara que tava fazendo sucesso na época, um uruguaio, né? Tô errado? É o Fábio Stella. Então. Então tá errado, é o paraguaio. Stella, Paraguai. Paraguai, uruguaio, pra gente é a mesma coisa. Não. O musical é um público muito internacional, então vocês não são a mesma coisa. Eu quero ser bem recebido no Paraguai e bem recebido no Uruguai. Desculpa, Paraguai, mas nós somos um destino, a gente vai do mesmo jeito. O Bruno é babaca. Hashtag, né? Como é que fala? Hashtag Bruno Babaca. Vamos fazer um adendo aqui, na última live tinha cara de Bruxelas assistindo, tinha gente de Chicago, Estados Unidos, tinha gente do Japão, da Alemanha, de Portugal. Portugal pra caramba. Tinha duas pessoas de Portugal ainda. Genial. E do Japão, né? Que é o Helder. Então, tudo bem. Cuida, é o musical internacional já. Então, tudo bem. O cara era da terra do Wade. Você quer ser babaca, seja no Brasil. Você quer ser babaca, você seja no Brasil. O cara era paraguaio e tal, e tava fazendo sucesso pra caramba. Aí o Tim foi morar lá, meio de favor e tal. E assim, mano, o cara é sucesso. Então, mina pra caralho na casa dele, pá. Indo e voltando, né? Indo e voltando. A Janete, que é a primeira namoradinha do Tim Maia, mais constante assim, era dessa época. Sim. Ficou com o Glauco e com o Fábio. Aí o que acontecia? O Tim Maia, vaciladão. Vaciladão. Querendo ou não, o cara era feio. Oferecia quindim, né, pra ela. O cara era feio. Na época ele já era enorme, né, velho? Era gordo. Dormia no sofá chamado dromedário. Que tinha um calombo. Tinha uns calombos, né? Tal. Aí as minas, mano, ninguém queria ficar com o cara, tal. Até os amigos dele, né, que o Paraguai é gente boa, tal. O Fábio. Conhecedor de hate. Aí tudo bem, o Paraguai falou assim, fica com o cara aí, pá, não sei o que, mano. Mesmo o cara oferecendo lá, tipo, as meninas queriam ficar com o cara. Dá um pouquinho pra ele. Ele lançou um dos clássicos que foi... Ele compôs um dos clássicos que foi... Como que é o... Azul da Cor do Mar. Azul da Cor do Mar. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Eles tinham viajado pra fazer um show fora, né? E o Tim Maia ficou dormindo no quarto do Fábio. E no quarto do Fábio tinha o pôster lá, né? O quadro. Uma morena linda que saía que tinha da água. E ele compôs aquela música pra ela. Genial, né? Quando o Paraguai ouviu isso aí no outro dia, ele falou, fiz isso aqui e tal. Fiz isso na sua cama. Olhando pro seu quadro. Olhando pro seu pôster. Mas assim, o Paraguai nem tinha noção do sofrimento que o Tim Maia tava passando. Não, mas Porque imagina, um cara, mano, é foda, você tá no veneno.
Você tá no veneno é foda. Cara, mas a pior parte, além de você estar no veneno, como você tá falando, no veneno, a Tim Maia tá mostrando uma gíria aqui, além de você estar no veneno, você vê aquele circuito de moças, né, jovens, novinhas passando. Mano, imagina, com o Fábio, Cláudio, uma coisa, você tá no veneno, você não tá vendo a carne passando, o churrasquinho passando, a breja passando. Agora você tá no veneno. Nossa, agora você foi na alma. Exatamente isso. Você tá no veneno, aí você vê lá o churrasquinho passando. Você vê um hambúrguer. Cara, acho que pra resumir, é só você ouvir a música, você vai entender o sofrimento do que é a parada. E o legal é essa coisa do se o mundo inteiro me pudesse ouvir, que ele sabia do potencial dele. Sabe as palavras do paraguaio. Aí eu vou exaltar o paraguaio. Puta que pariu. Fábio, Stella, Fábio, né? Sabe as palavras do Paraguai que ele falou o seguinte: essa é a música da sua vida. Exatamente. Ele falou, essa música você vai arrebentar essa música com é ela. foda. E é verdade, né? Até hoje ele tá escutando essa música. Até hoje, né? Ele cantou a vida inteira. Até os últimos shows. Eu acho que a música que mais fala Tim Maia, pra mim, é Azul da Cor do Mar. Azul da Cor do Mar. Que engraçado a gente vê o Tim Maia como um cara loucão e tal. Mas na verdade, eu, assim, entendendo o Tim Maia como pessoa, assim, eu acho que o Tim Maia é um cara muito carente. No final das contas, ele é um cara briguento, pá, ele é um cara doidão, pá, mas a carência dele fala sempre mais alto, né? Talvez nem a carência, eu acho que vai além, né? Eu acho que o coração dele era muito grande, então, né? Não é nem carência talvez você interprete como uma falta, né? Mas eu acho que ele vivia intensamente e ele amava intensamente, né? O Tim Maia era um cara que era tudo intenso. Então... todos os âmbitos da vida dele. Então, ao mesmo tempo que ele vivia intensamente, ele amava intensamente também. Então, tudo que ele fazia era intenso. A música, a convivência e tudo mais. Então, a gente não pode esquecer disso. Ao mesmo tempo que tem esse lado da loucura, tinha o lado humano do cara que também a gente não pode esquecer isso, né? Exatamente. Mas rapidinho, só completando essa música aí, Azul como a Cor do Mar, né? Azul da Cor do Mar. Azul da Cor do Mar. Essa música aí, pessoal, pra quem tá aí no veneno... Não ouça, por favor. Mas pra quem passou pelo veneno, pra quem passou pela seca, como diz aqui, já passou. Aqui no São Paulo, aqui, como quem passou pela seca, vai entender o que o negão tá falando. E o bagulho é pesado. O bagulho é louco. Agora o Tim, ele conseguiu gravar, ele fez sucesso, só que ele conseguiu também brigar com todas as gravadoras, né? Inclusive, nas brigas históricas dele, foi que ele, pra gravadora da RCA, ele fechou 2 álbuns, né? Aliás, ele fechou um álbum duplo, se eu não me engano. E ele fez só as bases, que tinham ficado geniais. E todo mundo tava vendo aquelas bases com... Assim, caramba, você vai fazer o seu melhor disco, Tim. Aí o que acontece com o Tim, que era 880, aquela coisa totalmente... Ele era... O que o Gui falou agora foi muito interessante, que ele era intenso. Ele era intenso em tudo. E ele... Dessa forma, ele entrava e saía de umas complicadas, não é? Então, em um belo dia, ele com o tio Bério Gaspar vai tomar um banho, deixa ele esperando na sala e ele encontra um livro. Nossa, mano. Puta merda. Puta. O disco dele só tinha bases, não tinha letras ainda. Não, quando eu li, eu tava lendo esse livro, na hora eu vi disso aí, eu falei, puta, vai dar merda, mano. Eu já conheço essa narrativa. O Tim, ele comprou o Universo em Desencanto, a cultura racional, né, que é uma seita, uma religião, né? Porque pensa um negão muito louco, era o Tim Maia. Aí eu falei, puta, mano, um negão muito louco, tá numa sala, aí ele pega um livro. Vai pirar nesse livro. Porque o Tim Maia entrava de cabeça, velho. Então, isso, é muito intenso. Era isso, é intenso. O cara vive intensamente, mano. E você não entendia exatamente o que ele fala no livro, a filosofia maia, a psicologia maia, não é? Por que ele entrava? Por que ele comprava aquela ideia? O que ele comprava de cara? O que... Sabe? Mano, sabe o que é engraçado? Quando eu vejo o Tim Maia, é o seguinte. Porque é sempre assim, eu tenho uma coisa muito racional, às vezes. Racional, é engraçado. Mas assim... Universo de Desencanto. Por exemplo, eu vejo Compre o livro. Eu vejo o camarada meu, o camarada Tim Maia, pegou o livro, tá brisando pra caramba, eu falo, puta, esse maluco tá trocando as ideias. Eu vou chegar no maluco e vou falar assim, pô, mano, vê isso aqui, mano, pá, você acha que isso não sei o que lá, vou trocar ideia com o cara, tal. Mano, a maioria das vezes eu consigo fazer o cara entender que o cara... Mas como seria o Tim Maia? Como você conseguiria? Você teria que ter um jeito de falar pra ele. Tem aquela história do... Porque parece que o Tim Maia é um bicho indomável. Tem o cara
O Carlos da Fé, mais tarde, conhecia a psicologia dele, não é? Sim. Que tem a história da fita lá que ele Sim, deixou. depois a gente vai contar. Essa história da fita é engraçada, porque assim, o da Fé, né, deixou lá a fita lá uns 2 meses lá no escritório do Tim Maia, porque um monte de gente mandava, porque assim, ele era um dos músicos mais requisitados do Brasil. E na casa dele passava crianças. Ele é muito legal que fala no livro: crianças, cachorros, putas, amigos, cantores e tal. Ou seja, numa coisa tão inocente como crianças e cachorros, tinha putas também. Era um cara... E traficantes, exatamente. Tinha traficantes. Os baratos. Então, mas assim, aí ficou uns 2 meses lá na casa dele lá e o qual é o nome do camarada? Carlos da Fé. O da Fé lá, tipo, esperando, caramba, se o Tim escutar essa música, ele vai E gostar. gravar, vai tirar. Ele tava na fase difícil, né? E ele deixou justamente um lugar estratégico. Ele falou, se eu voltar e tiver nesse mesmo lugar, eu sei que ele não ouviu. Ele tava do mesmo lugar. Aí ele lá, escutando com o Tim Maia e tal, aí ele começou a falar com o Tim Maia de mulher. E o Tim Maia, sempre quando falava de mulher, o Tim Maia já relacionava o papo corno. Porque ele falava, pro Tim Maia, mulher e corno eram um sinônimo, né? Aí ele começou a falar, tal. Aí ele falou, então, essa mulher te lascou, não sei o quê, né? Não sei o quê. Então, embaçado, hein, Tim Maia. Mas deixa eu fazer um negócio pra você. Colocar uma trilha sonora. Aí ele pegou a fita que tava lá mocota, pegou e colocou pra tocar. O Tim Maia pirou. O Tim Maia pirou, viu assim e falou, meu irmão, como assim? Você não mostrou essa fita pra mim ainda? Não sei o quê. Mas como ele era conhecedor da Psique Maia... ele sabia. Então, ele já sabia como lidava o Tim Maia. Se ele falasse assim, ô Tim Maia, isso aqui já tá uns 2 meses no seu estúdio, você que não ouviu, o Tim Maia já ia... Achar que tá ultrapassado aquele lance que já foi. Né? Então. Aí ele não falou nada, ele ficou quietinho, né? Ele ficou quietinho, né? Genial, né? Porque o Tim Maia... Saber lidar com a psicologia do cara que é doidão. Mas eu acho que assim, o Tim Maia é o famoso cara temperamental. Quando a gente fala assim, putz, esse cara é temperamental, o que que é? É um cara que, mano, ele é... Temperamental, eu tenho essa imagem na minha cabeça. Com temperamental, pra mim, eu vejo uma tempestade. É uma coisa que é iminente, você não tem como prever. O cara é temperamental. Tempestade. Etimologicamente seria de temperamento, então, assim, né? Quando ele sabe quando ele conheceu o Carlos da Fé? O Carlos da Fé já era fã dele. Sabe quando ele recebeu o Carlos da Fé? Pelado com a Genete. Eu lembro disso aí. Debaixo do lençol. Sim. Debaixo com a Genete. Agora, sabe qual é uma pena que eu achei? O disco Racional, a gente comentava isso agora há pouco, era pra ser um dos melhores discos da história do Brasil. Porque as melodias são muito boas. Mas eu acho que ainda foi, velho. Ainda foi, mas ainda foi porque ganhou essa coisa do misticismo. E também do folclore, sabe? Aquele disco deu errado e tal. Você é louco, velho. Você vai ouvir Tim Maia, velho. O Caminho do Bem, Bom Senso. Mano, puta, velho. Mas que merda, mano. Você fala, caramba, velho. Mas essas olha canções... esse som, velho. Realmente, todo mundo que você pergunta, assim, que acompanha, eu acho que é um dos álbuns mais bem construídos musicalmente. Sim. De uma naturalidade, de uma criatividade muito grande, esse álbum do Racional. Só que realmente as letras... ficaram a desejar, porque são frases extraídas do livro. E assim, foi isso, entendeu? Talvez o tempo tá aí pra dizer, né? Eu ouço muita gente falando sobre esse assunto de... Caramba, é um disco genial, mas tem partes que eu não consigo ouvir, sabe? É uma pena, sabe? Sei, velho. Não, assim, eu compreendo as pessoas, mas eu acho uma pena. Eu acho uma pena. É um álbum assim que, musicalmente, cara, é uma coisa... Demais. É inacreditável aquilo que ele chegou, sabe? Pra mim, ele tava no auge. E o legal é que, apesar da cultura racional, depois que ele saiu metendo pau, né? Ele saiu falando um monte, que só queria pegar menininha, a galera e tal. Mas ele tava muito bem na época, né? Foi uma época que ele teve muito bem. Sim. É pra você ver um cara que já tinha um potencial do Tim Maia, bem tratado, bem tranquilo, sem beber, sem tal. A época que ele tava... vocalmente mais foda. Exatamente, o Que Beleza. Olha onde ele chega, o Que Beleza é. Você viu
você vê o potencial vocal que ele tinha. Se ele não fosse um loucão que toda hora tava com drogas, que isso acaba um pouquinho com a pessoa, né? Mas aquele momento... Um pouquinho. É que assim, um pouquinho que eu falo é que artisticamente a droga também é benéfica. Talvez. Não, mas eu acho que a nível Tim Maia, do triatlo... Não. Né? Acho que, aí é complicado. acho que é muito difícil, mas E beleza. era na época que ele tava com a segunda mulher, né? A Geisa, né? A famosa Geisa. né? Muita treta. Nossa, a Geisa. muita treta, Puta vixe. que pariu. Alguém sabe qual é o jogador de futebol? Depois eu vou ver aqui se eu encontro. Não, ninguém sabe. Só ver se que é zagueiro ou se é goleiro também. Sabe se tem zagueiro essa é dúvida. goleiro, mas pra mim era goleiro, eu não sei. Mas o Léo Maia, é só ver quem é o pai do Léo Maia, né? O Léo Maia não vai escolher o pai dele, eu acho. Apesar que pra ele é muito mais interessante ser o filho do Tim Maia do que do É jogador. interessante, ele é filho do Tim Maia, ele fala isso sempre. É uma coisa que é engraçado, sabe? E eu acho que é mesmo, de verdade. Né? O Tim Maia criou. Eu acho que o Tim Maia é maior do que quase todos os jogadores de futebol, velho. Porque Seja ele qual era, ele for, era velho. formado em cronologia e a gente tem que entrar em outro papo. Ah, é verdade. Então ele era pai, de fato. Se ele era formado em cronologia. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu acho muito estranho, porque o Carmelo, o Telmo, que ele teve na época do. Inclusive, ele teve esse filho na época do Racional. Que o cara falou pra botar o nome de Telmo, né? O homem da Racional, ele falou, vou botar Telmo. Só que ficou Carmelo o nome do filho dele. E ele chamava de Telmo, o filho não sabia que o nome era Carmelo. Então na escola ele teve essa confusão. Faltava muito, mas ele não faltava, é que ele não respondia a chamada. Mas Carmelo, ele achava que o nome dele era Telmo e não respondia. Carmelo ou Telmo, ele não tem nada a ver com o Tim Maia. E é o filho biológico, né? E o Léo Maia, ele canta igualzinho o Tim Maia. Pelo menos lembra, né? Não vai falar igualzinho, porque o Tim Maia tinha porque o Tim Maia tinha uma capacidade vocal muito grande. Mas lembra o Tim Maia? E não era filho de sangue. Como é que dá uma coisa dessa? Não dá pra explicar, né? Além do que se você olhar assim... Tem algumas semelhanças físicas até. Exato, Com o Tim Maia e tal. Até mais Mas que com o aí eu pergunto pra Carmelo. vocês, Até mais que o Carmelo. será que a cronologia não explica isso? Você queria esse livro aí. O universo aí de é mais Desencanto. mais complexo do que o universo em Desencanto é a cronologia. Como já dizia o poeta, né? Quando os chifres nascem, o diploma cai da parede. Mas o mais importante é que realmente os dois são filhos do Tim Maia. velho. E eu tem acho que ser que eles isso. amam o pai dele, que é o Tim Maia. Sim, com certeza. Exatamente, então é isso. Eles Eu são vejo- filhos do Tim Maia, o Tim Maia. E é isso aí. O Carmelo, que é o filho biológico, ele faz palestras sobre o Tim e tal. Eles têm muita. Foi você que falou, né? Foi o Gui que me falou que é. Eles sofrem processo até hoje, né? Tem processo aberto com o Tim até hoje. Uma entrevista que eu acho que o Léo falou e tal, que existem alguns processos que são movidos até hoje e tal, que quando a pessoa acaba falecendo e tal, alguns Os filhos processos... pegam os processos, né? Os criminais, acho que se eu não me engano, assim, posso estar errado e tal, mas os criminais São apagados, né? são extintos. É, Agora porque não faz os sentido. processos cíveis, eles continuam Sim. com a família e tudo mais, né? Assim como a família pega a herança, né? Pega a herança de falar, todos os jeitos, né? pega a herança e pega também os BOs, né? Então é uma E coisa. aí, se tinha uma parada que o Tim Maia tinha, Era além da voz potente, era B.O., velho. Vamos começar por um mais clássico, né? Inclusive na época do Racional. A Neuza Costa, que era uma enfermeira. Essa foi problema, hein? Vixe, Maria. Essa foi problema. A música Gostava Tanto de Você, de Écio Trindade, Você Fingiu, de Cassiano, né? Ela ligou pro Tim e falou, olha, essa música era de um livro de poema meus, né? Os caras roubaram e tal. O Tim Maia foi num programa de TV, não sei de quem era. Meteu pau. Meteu pau no Edson e no Cassiano, né? Essa música não é de Genival Cassiano, essa música não é de Écio Trindade. É da dona Neuza Costa e tal. Mas depois ele sofreu o golpe também, né? Ele Chegou tomou uma também. intimação pra ele e falou, ó, réu confesso... É minha. É da dona Neuza, não sei. Ele falou, putz, aí o mundo dele desabou naquele momento. né? Ele pediu tempo, pediu desculpa pros caras, falou, nossa, a mãe tá viajando. Mas é engraçado, porque o que vocês acham dessa história? Eu queria ouvir vocês, porque é muito dúbio, né, no livro. Será que é realmente não pego sei. de um poema dela? Eu acho que naquela época era muito difícil de você lidar assim, saber, pô, isso é seu, isso é meu, tal. E a mulher se aproveitou desse exato momento pra Não, falar. eu acho que é o contrário, o Davi. É porque assim, hoje em dia,
por exemplo, na época, se ela falou isso é porque ela já tinha um livro publicado. Mano, não tinha como ela falar que a Mas música... se ela tinha um livro publicado, dá pra gente ir lá buscar e ver, tentar encontrar. Então, não, se ela ganhou, porque ela ganhou todos. Ela ganhou. Então, mas aí que tá a questão. Ela ganhou do Tim Maia. Ela ganhou do Tim Maia. E o Tim Maia não comparecia. Isso é perda de causa na cara. Não, mas WO, né? É WO. Não, mas Ela é não veio por se defender. loucura, não é nem por não querer se defender, é por Por isso que loucura. por Ele isso que falou, pra mim "Pô, ficou mano, dúbio. Foda-se, eu não vou Eu nesse acho, bagulho." sabe o que eu acho? Eu acho que Você acha que ela meteu louco? Não acho. Eu não cheguei acho a que ela comentar meteu com louco. você. Até eu cheguei a comentar com você porque eu falei, pô, mano, imagine essa letra numa narrativa feminina. É. Devo lhe dizer que sou ré, confesso. Não sei qual que é o não seria. Seria ré, eu acho. Qual que é o feminino de réu? Mas sabe, Hellis. mas calma aí, vamos lá. Tipo, vamos mano, entrar na ficaria, coisa tipo, mais sei complicada. lá, velho. Vamos entrar na coisa mais complicada. Por que ela faria isso? Não sei, sabe? É muito B.O. pra ela pegar Ah, não sozinha. sei, E velho. ela perderia. E ela porque- pegar, tipo, os caras Porque principais, assim, se o Tim falar, entra "É com, minha." se o Tim entra com processo, se o Tim vai com os advogados, que já era o Tim Maia, ele vai ganhar, claro. Porque o Tim Maia, ele era o cara que tinha advogados. Ele tinha 2 advogados, um pra cuidar do outro. Ele um pra cuidar do... Era genial, né? E Acho ele que não... Ele resolveu esse assunto aí como um bom Tim Maia. É. A música é minha, meu irmão. Tá na bolacha e vai tomar no cu tranquilo, meu irmão. E outra, e ele falou, e como ela perdeu, e como ela ganhou o processo, pra ele pagar royalties, teve que pagar royalties, pra ele isso aí tudo bem. O que pra ele pegava de fato era o fato de dividir os direitos, autoral, né? Se aparecesse um programa onde ele tocasse Real Confesso, tinha que estar lá Tim Maia e Neuza Costa. O que ele fez? Nunca mais tocou Real Confesso. Real Confesso morreu ali. Uma pena que é uma dos arranjos. A gente falava sobre o arranjo do Tim Maia, né? Porque a música do Tim Maia era muito mais que a letra ou a composição em si. Mas os arranjos, tudo. E Real Confesso é um balanço incrível. Como eu tava comentando com o Bruno hoje, né? Real Confesso. Tem a do Primavera também, tem aquela. Nesse terceiro que ele faz igual, o acorde muda, sabe? O arranjo muda um pouquinho a harmonia, que dá outra cor. Você fala, caramba, que arranjo sensível, impressionante. E é engraçado que Real Confesso, e até Primavera, a letra é a parte mais frágil, talvez. E ela brigar pela letra, assim, é uma coisa... É dúbio, pra mim é muito dúbio. Sim. Eu acho que ela não entraria nessa por nada. Tim Maia tinha uma grande ajuda da Seroma ali, né, velho? Puta merda, velho. Os caras é muito foda, músico, velho. Meu Deus. Tanto que era escolhido a dedo por ele, porque, mano, o Tim Maia, de acordo com o Nelson Mota, tinha o ouvido privilegiado. E, mano, puta que o pariu, velho. Caramba, velho. A seleção do cara, tanto que ele tinha os músicos que ele tretava, que ia ficando lá de lado, que o pessoal depois chamava se ele tretasse com os atuais, né? Tipo, ele tinha a banda dele, mas ele tinha os músicos que ele já tretou. Aí, tipo, se ele tretasse com esses atuais, que a briga que ele tinha, e todo mundo foi embora... Tinha os outros que chamar, que eram os antigos, né? Era muito... Esse dos músicos, eu quero trocar ideia, porque assim, eu sou músico, né? Então, tipo assim, eu começo a imaginar como que é Guigui trampar também. Guigui também. E de acordo... Peraí, vamos lá. Vamos lá. O Guigui... Ele é o melhor guitarrista de Cidade Júlia. Eu só tenho isso a dizer. Gui Cavalcante aqui é um grande guitarrista. Modéstia à parte aí, ó. O Guigui pode falar que, não, da beleza. Minha casa eu sou o melhor. Metro quadrado assim. Guigui é o melhor guitarrista de Cidade Júlia. Já vocês conhecerem o pessoal que tá aqui conversando com o Gui Cavalcante, o Bruno apareceu nos outros podcasts, nos outros 2 anteriores, mas e sempre causando, mas o Gui Cavalcante é o grande guitarrista da banda QZ13 e depois da banda QZ13... E a banda QZ13. E a banda QZ13, né? Eu comecei errado, que antes era Hadri e depois virou QZ13, é isso mesmo. Já foi Hadri, já foi uma das finalistas da Festival Pepsi, que foi muito louco. Exatamente. Eu já vi show do Raimundos e Detonautas de graça por causa deles. Então eu tô puxando... tô rasgando uma seda pros caras, porque... E o Bruno é outro músico genial também aqui, é baixista, guitarrista, tudo que tiver ista ele é no meio, machista. Cusãozista, porque as músicas dele tem umas músicas
porque é foda demais que ele não baixo mostra. nível. Mas parece Ele que não vai, mostra as parece músicas que vai foda sair, dele. né? O Rafael Caput vai sair da gaveta, não vai? Parece que vai sair aí, ó. Não, Esses babaca. tempos aí estão... Só tem uma coisa pra Então definir, o Bruno é um babaca, velho. temos músicos aqui também. Ele é né? egoísta. Então Ele é tem isso. umas músicas da hora, mas ele não mostra. E eu e o Davi que somos do Musicalha. Pronto. Temos 2 pronto. músicos e 2 do Musicalha. Mas Fechou. então, mano, trampar com o Ed Mota... Não, eita porra. Eita, já gente, foi a gente... sobrinho. Peraí, deixa eu... Dá um gole dessa daí, vai, Deixa eu falar, fala, galera. A minha tá A fraca. gente tá bebendo cerveja e tá bebendo catuaba. Então, qualquer coisa a partir de agora é fora do nosso. Tudo é tudo e nada é nada. Vai lá, Brunão, vai lá. Que você tava falando dos músicos, né? Não, mas então, mano, ser músico com o Tim Maia, mano, eu acho que era complicado. Porque assim, ele era um cara que ele era muito figurão. Dá pra perceber isso. Ele é um cara muito figurão. Então, tipo assim, é um cara que você ia gostar. Não tem como. Você ia gostar de tocar com ele, porque ele é um cara que cantava pra caralho. Ele é um cara musical pra caramba. Então, já era famoso, né? Já era reconhecido. Famoso. Então, assim, o Tim Maia chama pra você trocar na banda. Você acha ruim? Você vai achar ruim? Não, né? Então você tá lá na banda, pá. Mas aí ele começar com as loucuras dele. Então, tipo assim, ele ia pagar no dia 13, não ia pagar no dia 13. Exato. Ele ia pagar no dia 17. Inclusive, no dia o Tim 17, Maia... Você nem sabe quanto que ele ia pagar. Vamos lá, isso é interessante. Você fala... Terminou? Não. Mas assim, ele era muito imprevisível, porque essa coisa dele de ser muito emocional, ele, tipo assim, ele tinha que pagar 100 conto pra você, ele não pagava 100. Ele podia pagar 200, pagar 250, ele podia pagar 50. Que ele era um... Então, Ele assim, achava que devia pagar. E é o que ele achava que devia pagar. Então, tipo assim, mano, imagina como que era tocar com o Tim Maia. Ele era um contratado e um contratante atípico, tá no livro. Porque como contratado, ele exigia, até porque o Tim Maia tinha fama de não ir nos shows, né? Então. Ele faltava muitos shows porque ele não queria ir. Já era o BO. O Tim Maia. Então muita gente já botava no contrato, lógico, pra se defender, né, da doideira. Da doideira do Tim Maia. Mas como contratante, ele também era típico. O Jamil, né, foi um dos artistas dele, ele pagou com 200 gramas de maconha, que ele tava devendo. Que ele falou que era muito mais do que ele tava devendo. Não, na verdade era da porque boa 200 ainda. gramas de maconha é dinheiro pra caralho. Não, e a maconha... E dá boa ainda, dá dá boa. Ele boa. tava dando da gringa, não era da... Maconha da gringa. Então, tipo, você Não era um 2-1, era um 4-1. Tem o caso do Chico Batera, né, que você tava contando. Mas aí que tá, mas assim, você paga com um cara com maconha, legal, você tá pagando com um bagulho que é legal no Brasil. E aí, como o cara vender? O cara vai ter que chegar no traficante. Não, pra e vender ainda pro- mais ele que não O fumava cara e que, nem tipo, fumava. era um cara muito de boa, né? Ele falou, o que eu vou fazer com isso? Tem que fazer feira e tal. Vai lá, calma, você vale muito mais, vai embora. Não, e tal. falou, já tá fechado. Já tá fechado, esse era o cara que era louco. Tanto que, ó, por exemplo, a Seroma, que era o selo, a editora e a gravadora dele, né? Seroma, que é, pra quem não sabe, Sebastião Rodrigues Maia. A sigla é Seroma, né? Então ele... O estilo de contrato era muito atípico, não é? Então, se ele não gostava... Por exemplo, se você era um músico que ele tava devendo, mas você deixasse a banda na mão, perdeu o seu cachê. Mesmo normalmente ele já tava devendo, ele tem que pagar? Não. Na filosofia maia, ele não precisava pagar mais. Não é? Teve vários casos aqui, que eu tenho alguns aqui. Acho que a gente não falou do fim da cultura. Acho que a gente já saiu da cultura racional. Porque O fim da cultura racional, velho, foi 880, tipo... né? Ele tava muito certinho, perdendo peso e seguindo totalmente a cultura racional. Mas não conseguia fazer Do um nada... show também. Ele não conseguia Poucos fazer shows. show. Os shows que ele fez foi histórico, mas mesmo assim... Ele não queria tocar as mais famosas dele, porque ele queria tocar todas da cultura racional, porque ele queria converter todo mundo à cultura racional. Inclusive... Doutor Raul Santos Seixas. É mesmo? Que ele chegou pro Raul Seixas e falou: Raul Seixas, você tem que se converter à cultura racional e parar de cheirar essa cocaína que você cheira. E o Raul Seixas falou: pô, não, velho, eu vou continuar aqui na minha e segue você na sua. Ele falou: mandou pro John Lennon. aí, ó, ô Raul Seixas, você fica esperto, hein? Porque quem cheira a cocaína fica com vontade de dar o cu, meu irmão. Ele falou assim e saiu fora. Tipo, E o John Lennon, ele mandou pro John Lennon também. ele mandou uma carta pro John Lennon, que o John Lennon E aí mandou responde a carta a em ele português. totalmente nu. Aí o John Lennon falou assim, vai se fuder, esse cara mandou uma carta em português pra mim. Ele falou: não entendo português. Aí mandou uma carta lá pela I mão not lá e speak falou English. assim, ó. I not speak português, né? A mensagem pra ele,
pra ele, porque ele fala assim, putz, mano, o cara tá falando português, tá bom, eu vou falar uma língua internacional pra ele, assim, minha pica pra você. Tá bom? Ele falou, não entendo o que você tá falando, só um tapa-sexo. Mas da mesma ali. forma que ele entrou, ele saiu, né? Ele meio que saiu. do nada ele também saiu. Totalmente maluco. Acordou, Foda-se. Acordou no dia querendo fumar maconha e falou, vambora. É isso que sou eu e chega. E chegou no apartamento dele, saiu gritando nos vidros, na janela, falando, vai tomar no cu todo mundo. Tipo isso. Foi pra uma churrascaria, passou cerca de 8 horas na churrascaria, arrebentando tudo que ele podia. Falou, fiz uma dieta, em 14 dias eu perdi 2 semanas. Arrebentou e falou. Isso aí é aqueles memes. É verdade. Ele tinha várias dessas. Gordo quando... Como é que é o gordo do penetra? Gordo quando beija, não penetra. fica Quando penetra, não beija. É que nem amarelinha. Música é que nem amarelinha. Quem não sabe sai. Quem erra sai. O bicho era foda. E ele saiu da mesma maneira, né? É verdade. Né? Não, imagina. Não. Tem uma história, né? Que não sei quem contou essa história. Que, tipo, teve um baterista fudido, né? O baterista foi lá gravar com o Tim Maia, né? Baterista monstro, né? Tipo, tocando fios, né? Pá, nota pra caralho. Imagina, vai tocar com o Tim Maia. Foi gravar com o Tim Maia. Aí gravou lá com o Tim Maia, tipo assim, porra, meu irmão, você traz um baterista, eu quero 10 notas, ele traz 35, que porra é essa? Tem muita história... Ah, vai, continua. Tem muita história desse filme. Que não tem no aí livro, ele chegou no baterista, pelo amor, meu irmão, eu te paguei pra você fazer 12 notas, você vem com 100 notas, pelo amor de Deus, sai dessa porra. Ele fritou o baterista. O Tim, ele tem muita história que não tem no livro, que é, por exemplo, da Marisa Monte, que eu tava contando. A Marisa Monte, ele chamou a Marisa Monte, eu queria comer a Marisa Monte. Então ele falava, ô Marisa Monte. Afinal de contas, ela era uma teteia. Ele falava, Marisa Monte, como é que Nossa, é a pessoa... rapidinho, só uma observação. Tava hoje na casa do Juscelino, né? Antes disso, o make-off, né? Make-off rapidinho. Tava no casa do Juscelino, antes de vir pra cá. Aí a gente tava vendo uns documentários do Tim Maia, né? Pra dar aquela esquentada. Mano, eu vi a Marisa Monte. Teteia mesmo, né? Não, né? Eu caso, é casamento. Assim como o Tim Maia, antes da bimbadinha, eu até caso. Ele falava, uma bimbadinha, se possível. Se necessário. Se necessário, um casamento. Porque não tem como, né, meu irmão? Então, a Marisa Monte, ela convidou... Não, o Tim convidou a Marisa Monte pro aniversário dele, né? Ia ser uma festa longa, com muita gente e tal. E ela falava, tá, beleza, Tim. Aí num dia ela não pôde ir, né? A Marisa não pôde ir, tinha muitos compromissos e tal. Falou, Tim... Aí ligou pro Tim no dia seguinte e falou, Tim, pô, desculpa, não pude ir e tal. Eu sei que você gosta de mim, você queria minha presença lá e tal. Ele, não se preocupa não, Marisa, eu também não fui. Tem outra? Eu posso contar mais uma? Não, mas vamos emendar essa coisa de ele não comparecer. Essa coisa é muito engraçada, porque o pessoal da juventude não consegue entender. Ó, por exemplo, o Gui já entende essa brincadeira, o Davi já entende, mas talvez o pessoal da juventude não consegue entender. O Tim era o seguinte, ele não comparecia aos compromissos dele. O Tim era um cara que é o seguinte, eu tava comentando com o Gui como eu tava comentando com o Juscelino. Falei, mano, é um dos artistas que mais teria ganhado dinheiro no Brasil. Se não fosse louco, não é? Se não fosse louco. Porque assim, mano, Ele mesmo falou isso. Você é um cara, você tem uma casa de show. Aí você fala assim, pô, mano, uma casa de show lota. Imagina se eu chamar o Tim Maia, que o Tim Maia é um cara que lota todas as casas de show. Puta, eu vou chamar esse cara. Legal, quanto que é o preço dele? Aí você liga lá pro empresário dele, aí o empresário dele fala, é tanto. Aí você fala, legal. Aí você contrata. E isso é um cara normal. Só que o Tim Maia é o seguinte, esse contrata, você ainda tem um risco de ele não chegar. Ele não ia, exatamente. Então, aí você fala, como assim não chegar? Mano, é o seguinte, o Tim Maia, ele vai no show se ele quer. É. E como você vai saber se ele quer ir no show? Tem a história do Nelson Mota lá, né? Que ele contratou o show. O Nelson Mota, que era um dos melhores amigos dele na época. O biógrafo hoje em dia. E hoje é o cara que fez o livro. Ele falou, ele fala pro Nelson Mota, né? Falou, Nelson Mota, se eu não fosse tão doido... amizade. Se eu não fosse um cara tão doidão... Ele mesmo se intitulava o cara tão doidão... Eu seria o cara mais rico desse país. Ele falava, o Nelson Mota tinha que ser o presidente do Brasil. Se não fosse o Nelson Mota, seria eu.
Não, E aí tem um show histórico do... É o show histórico aí, vai mandar. Não, aí nesse show, assim, o Nelson Mota tinha uma casa de show lá fudida, já tinha um público do caramba, e falou assim, não, vou chamar o Não, Tim Maia. era em cima do Corcovado ainda, né? Era um Mano, bagulho então bem imagina, louco. Em cima do Corcovado. Se o Corcovado é cartão postal do Brasil, imagina em cima do Corcovado. Ixi, Meu amigo, Maria, mano. O bagulho fervia. Aí ele falou assim, não, o melhor lugar pra isso aí é o Tim Maia. Porque o Tim Maia era foda, todo mundo queria o Tim Maia. Mano, o Tim Maia era uma máquina de dinheiro. Aí ele falou, não, vou contratar o Tim Maia. Mesmo sabendo dos riscos, o Nelson Mota comprou a ideia. Não, e ele falou assim, não, eu assino em cima, o Tim Maia vai comparecer, tá legal. No dia, faltando uma hora não, meia hora, cadê o Tim Maia? Aí ele liga lá, o Tim Maia, então, isso é legal, né, um show legal e tal. Então, aí ele tava com um produtor, que o produtor já tinha sacado, falou, o Tim Maia tá muito louco, vamos lá. Foi lá na casa do Tim Maia. Tim Maia recebeu eles do quê? De chinela, short. Opa, chega aí, vamos beber um uísque, pá. Mano, falta 25 minutos. Seu show vai começar. Aí o Tim Maia, não, tudo bem e tal. Aí ele trouxe, já tinha pago metade do cachê. Aí ele chegou com mais metade do cachê. Ou seja, o Tim Maia já recebeu tudo do show. Nem precisava ir. Não, nem precisava ir. Aí o Tim Maia falou, meu irmão, vamos lá nesse show. Mas é o seguinte, meu irmão, se você passar de 60 por hora, eu solto a porra desse carro. Ou seja, o cara teve que ir a 50 por hora. Folgado pra caralho. Pra levar a porra do Tim Maia. Legal. E ele olhando ali o velocímetro, falou, pô, se passar eu de salto. 60, fudeu. Que ele era doidão, Então, assim como ele beleza. falava. Aí chegou lá no bondezinho lá pra subir lá no Corcovado, né? Legal. Só que ele tinha medo de altura. Ele não queria subir. E ele falou, essa porra não aguenta meu peso, velho. Não aguenta meu peso. O livro ele fala, capítulo 1, tal, tantos quilos, né? Ele fala assim. Ele vai relatando por quilos. Ele vai relatando os fatos por quantos que ele pesava no momento. Nesse momento, eu acho que ele pesava 115, 120. Eu não lembro. Acho que ou menos mais ainda. 120. Ixi. Então, aí firmeza. Aí ele fala assim, não vou subir. Aí o Nelson Mota liga pra ele, mano, desesperado, imagina eu. Mano, nesse momento do livro eu tava desesperado já. Ele sabe que é imprevisível, né? Ele pode subir como não subir. Eu tava desesperado no livro, falei, mano, não acredito, mano, ele vai dar uma cara com o Nelson Mota. O Nelson Mota que tá narrando o livro dele. Ele é um... velho. O Nelson Mota é um tiozinho, velho, tão fofinho, né? Não, de o Nelson boa. Mota é gente boa demais. Gente boa demais, né? mano. Nelson Mota ia estar nesse podcast. Ele é colunista, ele é colunista do Jornal da Globo. Do Jornal da Globo, Ele é colunista. Faz muitas colunas legais de música lá, o Nelson Mota que faz, que narra bonito. Aí o Nelson Mota falou assim, pelo amor de Deus, Tim Maia, pela nossa amizade, porque ele era padrinho do filho do Tim Maia. Falou, pelo nosso... Pelo meu afilhado. Pelo meu afilhado e tal. Pelo amor de Deus, aparece nesse show. O pessoal tá gritando, o pessoal vai quebrar minha casa de show. Porque a casa era do Nelson Mota. Ele falou, tá bom. Pela nossa amizade. Mas fala o seguinte, eu vou estar aqui. Pede pro pessoal descer que eu canto pra eles aqui. Já deu merda. Puta, velho. Mas aí ele subiu. Ele falou isso só pra aloprar, né? Só pra aloprar e subiu o bom Mas dia. ele foi no show. Não, ele rachou e aí o eu bico imagino. da cara do Nelson Mota no telefone. Não, o Nelson O Mota... Nelson Mota, beleza, tem uma coisa com o Nelson tô Mota. subindo. Ele fez o Nelson Mota, ele com a Warner, o Nelson Mota contratou o serviço dele e ele falou, Nelson, beleza, e tal, aí fez o disco, depois ele deu entrevista pro jornal, metendo o pau no Nelson Mota e na gravadora. Foi. Aí o Nelson Mota mandou uma carta pra ele falando, você é muito burro, você não sabe separar os seus amigos das pessoas que querem te extorquir, não sei o que, você é filha da puta. Você jogou nossa amizade no lixo. Jogou nossa por causa amizade no disso. lixo, meteu o pau ali na carta. O que o Tim Maia fez? Colocou a carta do Nelson Mota no jornal como forma de pedir desculpas a ele, né, velho? Não, uma forma Tim Maia de pedir desculpa e falar, psicologia Maia. olha a merda que eu fiz. Não, mas sabe o que é pior? Depois ele ia processar por causa dessa carta. O Tim Maia era muito cuzão. Eu não sei se eu posso falar, mas... o negócio... Ele processou o... Eu não sei se foi o Pi... O Piau? Não, acho que não foi o Piau, foi o Batera lá. Eu não lembro quem foi, cara. Piau era guitarrista. Inclusive o Piau é meu amigo no Facebook, hein? Ô, Piau, vou mandar esse podcast pra você Piau, acompanhar. Foi o Batera, Salve, foi não que sei a que lá. gente Chico Batera, não foi? Não?
foi um deles, assim. Ele processou e continuou trabalhando com o cara, velho. Tipo, Que merda, né? Te processei, mas tô aqui com você. Tô aqui, né? Então, vamos lá. Os músicos, o Paulinho Guitarra, inclusive, que foi um dos grandes músicos que trabalhou com o Tim. O Pepeu Gomes fez o Disco Club com o Tim Maia. Né? Tem o Piau. O Piau, ele é um cara genial, cara. Eu vou dar um abraço pro Piau aqui, mandar um salve. Salve, o Piau, que é meu amigo no Facebook, que trabalhou com o Tim Maia, com o Luiz Gonzaga e com o Luiz Melodia. Olha o cara, velho. O cara é genial. Idade, né, mano? Então, e ele trabalhou com muitos músicos. E melhor coisa, né? É do Piauí, né? É do Piauí. É do Piauí. E como ele, tem quem? e lembra como ele contratou cara foda, o cê é Piau? Não, foi uma coisa absurda. Absurda, né? Por causa que ele falou, ô Piau, vem comigo, porque o Paulinho tinha saído, acabado de sair, né? O Paulinho Guitarra tinha acabado de sair da banda. Foi o Paulinho Guitarra que processou. Foi. Que Foi ele o Paulinho? processou o Paulinho Guitarra, mano. Trabalhando com ele. Aí o Paulinho Guitarra saiu da banda, ele falou, ô Piau, trabalha comigo. Mano, imagina quanto que o Paulinho Guitarra aguentou. Nossa, não, a Cultura Racional, ele foi o primeiro que o... Ele foi um dos que aderiu, né? O Tim Maia foi em cima, mas o Paulinho Guitarra falou hoje que não, por causa dessa coisa de disco voador, me pegou muito na hora, mas depois eu percebi que, puta, não pode fumar maconha. É que o Paulinho começou a tocar com o Tim Maia muito novo, né? Exato. Bem jovem, Inclusive assim, o Wildon tá. também começou com 17 anos com o Tim Maia. O Wildon, né? Que é hoje em dia o Na Rua, na Show na Fazenda, né? Todo mundo conhece. O Wildon também é meu amigo no Facebook. Salve, Wildon. Hildo é muito foda, cara. Me mandou feliz aniversário ano passado, cara. Tomei um susto. É um dos caras que... Ô, Wildon, dá uma entrevista pro Musical aqui, cara. Se eu não me engano, ele produz também o Marechal, que é um dos caras do rap. Aí, hashtag Hildon no Musical. Wildon no Musicalha. Musicalha. Puta, esse é do caralho, Wildon. Cola aqui no Estúdio Já, 446. a gente é muito seu fã. O disco... Meu irmão, pode ficar hospedado lá em casa. Sabe uma não coisa irá te engraçada? faltar O nosso nada. irmão, o João Marcos, que é o mais jovem, né? Do Hildon, ele adora o Hildon, mano. Eu mostrei o disco Na Rua, na Show na Fazenda, ele canta todas as músicas, né? Por incrível que pareça, tem 18 anos. 18 anos, é genial. Eu acho que tem umas histórias fodas que eu acho que o Tim Maia, ele trombou muita gente, assim, que ao longo do tempo viria a ser famosos, né? Como a gente diria. Tipo, ele trombou um negão lá no evento, que cantou depois dele, um negão de 2 metros de altura, que cantava BR6, BR3, Grande. não sei. Que era o... Tony Tornado, que era um dos maiores dançarinos da época, velho. Que, tipo, o nego parava pra olhar aquele negão de 2 metros de altura dançando pra caralho, que era o Tony Tornado, que o Tim Maia tinha maior respeito. E entre eles, o Tim Maia, na sua época de mais novo, ele cantava Babulina. E ele cantava como Babulina. E todo mundo se reunia pra ouvir ele cantar Babulina, que era tipo era a maior música dele na época, ele cantando Babulina. Era uma música internacional, não é? Acho que era do Little Richard, eu acho. Little Richard. Aí ele resolveu ser chamado de Babulina. Não, agora meu vulgo é Babulina. Pra escapar do Tião Marmiteiro, né? Que era que o apelido dele era Tião Marmiteiro por causa das entregas e tal. Aí, do nada, o cara falou... O Erasmo falou pra ele, Tim Maia, fica ligeiro, velho. Tem um tal de Babulina que também canta lá das outras regiões e, mano, ele tá pra vir nesse show e pra te trombar aí. O tal do Babulina era um neguinho forte que o Tim Maia... Era um mulato. Era um negão, eu não sei se lutava capoeira. Falava, dizem as más línguas que luta capoeira esse maluco aí. Luta capoeira pra caramba. É que eu como lutador de boxe, eu classifico ele como neguinho. Não sei se eu classifico ele como negão. Dizem que jogava futebol, né? Jogava futebol pra caralho. Era um tal de Jorge. E aí os caras falaram, se liga nesse Jorge aí que ele pode te dar um
cacete, ô Tim. Vai vacilando aí que eu vou te dar um salve. E futuramente seria um chamado de Jorge Benjó, que era um dos caras que, se eles faltassem no time de futebol, o time perdia. Mas vamos dar uma. Isso foi só um susto que o Erasmo deu no time, porque o Jorge Ben é um amor de pessoa. O Jorge Inclusive, Ben ele chegou falando: ô, você é babulina também. Foi tudo de boa, o né? Benjó é Não, imagina, velho. né? Se o Jorge Benjó fosse meu avô, meu pai, assim, imagina, velho. Ia ser muito Legal. Jorge Ben é zica, ele mano. cantando Magnólia. Magni. E essa coisa de ter conhecido gente interessante, né? Também no tempo que ele brigou com todas as gravadoras possíveis, ele fez diversas parcerias. Tem uma parceria do Tim Maia que eu acho, assim, a voz feminina e masculina que mais combinaram na história. Que é da Gal Costa com o Tim, né? Que a gente postou aqui no Musical, inclusive, é a música do Dia de Domingo, que é genial. E ele fez participação no Edu Lobo e Chico, né? Que é o famoso... Pode ir, vai, faz aí. Ele é ainda explícito. Nossa, que arrogante. Isso é o som do Nectar. Mano, o suco maracujá tá embaçado. Tá embaçado. O Tim Maia Tá estaria acabando orgulhoso. o podcast, mas não acaba o nosso arsenal. Então, galera, eu tava falando de quem? Agora até esqueci. A Gal Costa. Lobo. O Edu Lobo e o Chico, eles fizeram o grande Chico Místico. E até o Davi gosta dessa música, né? Que é a música da Bela e a Fera, né? Que o Tim faz. Você é louco. O Tim Maia, assim, naquela parte do... Essa história tem um papo engraçado. Dobela, que ele fala... Doberman, não era uma coisa do Doberman, não? Doberman. Aí ele fala... Doberman. Abre essa porta... Ou eu arrombo a janela. Ou eu arrombo a janela. Mano, imagina o Tim Maia arrombando. E tipo, você ouve aquela voz grave e você fala, puta, A velho. letra do Chico Buarque. mas sabe uma Imagina coisa o Tim engraçada? Maia arrombando a janela, Não, mano. sabe uma coisa engraçada? O Edu Lobo que fez a melodia, né? Você sabe Eu ia dessa. perguntar isso pra você, Bruno. Você sabe o que é o Blue Note? Então, calma aí. Ah, o Edu vamos Lobo lá. fez a melodia, né? Firmeza. Aí o Edu Lobo falou assim, putz, mano, esse é um musical americano, então eu vou fazer uma Blue Note aqui pra dar um blues, pá. A Blue Note americana, né, pá. Tenta explicar mais ou menos o que é a Blue Note pra galera. A Blue Note É aquela o nota seguinte- fora, torta, né? Não, é que assim... E A tipo, Blue tem Note é o uma seguinte. parada que vai subir no clima. Tipo, é mais ou menos um clima tenso que vai... Não, então é entre a quarta e a quinta. Não, Até pera aí, chegar tenta não ser tão técnico porque o nosso público não é Tá, de música. a Blue Note É é de o amantes seguinte. da música brasileira. Blue Note Tem é o muito músico aí, Tem muito mas músico, beleza. mas aí a gente não pode A restringir Blue a Note é o eles. seguinte, ó. Então, assim, aquela nota entre que... Você ouve a escala pentatônica, a escala blues lá. Pá, a escala blues. Entendi tudo. Tem uma... Lembra do A blues? lembra do pentatônica blues, ó. são 5 notas. Tira o si isso e o fado da escala de dó, não é isso? Não, sonoridade, blues. Pá, sonoridade blues. Tem aquela nota que é um pouquinho fora, mas ela entra na... Parece que tá fora. Parece que tá fora, mas é um fora que faz adiantar Então, mais. Posso? É o seguinte, tem uma escala em que todo mundo, mesmo quem não sabe de música, percebe que tá dentro, bonitinho e tal, mas tem uma nota que ela não vai estar exatamente dentro daquela cadeia de atônica, né? Daquela cadeia harmônica, daquela cadeia melódica, né? Vamos dizer assim. E vamos supor que vocês percebem que tá desafinado. Mas ela logo adianta a próxima nota que tá muito bonita. Que tá muito... ela é uma preparação para a outra parte. Não é? Isso, então... A Blue Note seria uma preparação por uma nota muito bonita. Então, assim, aí o que aconteceu? O Edu Lobo fez essa Blue Note e tal, e o... e o Tim Maia falando, não vou cantar essa porra, não. E ele cantava um bagulho diferente. Aí o Edu Lobo, não, mas calma, Tim Maia. Porque o Edu Lobo é gente boa pra caralho. Você já viu a figura não, dele? e um teórico másculo, assim, né? Não, porque ele é teórico, mas ele é um compositor fudido, ele é um né? compositor fudido, ele sabe por que ele tá botando cada coisa, né? Cada nota. Então ele mostrou, não, mas Tim Maia, mas isso aqui, pá. Ele falou, meu irmão, o povo não entende Blue Note. O brasileiro não entende. O brasileiro não entende Blue Note, a nota é Mas essa, isso é pá. interessante também, porque ele tinha cabeça comercial, né? Sim. Ele tinha saber, mano, o pessoal não vai entender o que é isso. O que você tá botando isso aqui? Ah, não, mas pra ter... Não, foda-se, eu não vou fazer isso.
O Tim Maia, ele tinha histórias, como por exemplo, ele subornava policiais com capas de discos. Ele se aproveitava do grande nome dele, né? E falava, ô policial, calma aí, né? Como é que é? Eu vou te dar uma capa de um disco aqui e depois você vai... pega o vinil. Depois você vai pegar o vinil lá em casa, não é? Que você... Autografado ainda. Autografado então, ainda, ele dava Ele uma... só foi de muita cana por causa desse bagulho, né? Claro, com certeza. É porque assim, o Tim Maia, ele sempre andava com uns beirotes, né? E beirote? Bauretes. Bauretes. A pinga tá pegando já. Ele sempre andava com uns bauretes e tal no carrinho dele e tal. E é engraçado, porque o Tim Maia era uma máquina de fazer dinheiro, mas ele sempre andava com um carro muito cagado. Tava tudo errado. Inclusive, o cara que dirigia não tinha habilitação. Então. Ele sempre andava com um carro muito fodido, pá. Mano, é tanto que eu lendo o livro de Tim Maia, eu falo, mano, não acredito. Nessa época agora, ele foi comprar um carro bom. Mano, ele era uma máquina de fazer dinheiro. No sentido seguinte, o Tim Maia, qualquer emissora queria ele. Qualquer casa de show queria ele. Sim. Qualquer grande estádio queria ele. Porque ele ia lotar. Ele ia lotar. Pô. Não tinha, tipo assim, puta, eu vou chamar o Juscelino Filho, será que vai lotar? Será que vai lotar? Não, é certeza que ele vai. Mesmo sabendo se ele não vai. O pessoal comprava tudo. Então, O único problema dele era de pegar voo. Porque ele tinha medo de altura. Inclusive, então, o problema com a bebida dele... pra muito longe, ele não... Ele tentava parar de beber a bebida, mas ele bebia muito pra conseguir voar, conseguir subir no voo. Não, mas porque ele tinha medo. O do Tim Maia é diferente. Eu acho que é diferente. Aí eu não sei se eu vou defender ou atrapalhar o Tim Maia, mas... Atrapalhar? Porque assim, o Tim Maia é o seguinte, ele era muito loucão. Sim, eu acho que isso tá meio implícito. Então, ele era muito loucão, então tipo assim, tanto ele bebia pra caramba para subir no voo, tanto ele cheirava pra caralho pra subir no voo. Mas então, ele sempre arranjava desculpa. No fim da vida ele tentou parar até, dizer, né? Mas ele falou que... Ele conseguiu. Ele conseguiu um pouco, né? Ele só fumava. Mas a coisa do Tim Maia aparecer, não aparecer, tinha um problema também. Tinha um porquê. O estratégia. A estratégia dele, né? Que os músicos já sabiam exatamente o porquê da estratégia dele. Quando ele falava estratégia, o músico sabia que eu tinha que pegar o instrumento e sair fora, porque ele não ia fazer o show. Ou não foi pago a metade do cachê, que era o combinado dele, né? Que ele sempre tinha, até pra se proteger, né? Porque o pessoal já tava com medo dele não comparecer ao show. Ou o som tava ruim. Qualquer coisa. E aí ele falava, estratégia que não vai rolar nada. Inclusive, ai de você que falasse que ele não ia comparecer no show. Ele ficava puto. Exatamente, a gente pedia show por causa disso, né? Vai tomar no cu, vai se fuder, mano. E ele não ia mesmo. Sua família até a 5ª geração, a puta que o pariu, velho. Que falasse que não ia comparecer no show. E ele tem, além da estratégia também, ele só fazia show com metade do adiantamento do show, não é? E por conta disso ele brigou com muitas gravadoras, teve a gravadora dele mesmo. E ele foi o primeiro a lidar com música independente no Brasil, não é? Sim, foi dos primeiros. Tim Maia. Depois do Skylab, né? Não, antes do Skylab, cara. Skylab é dos anos 80. A Seroma é dos anos 70 ainda. E aí o que acontece? Você acha que ele se daria bem hoje em dia? Hoje em dia quase tudo é independente. Mano, é o seguinte, é porque o Tim Maia é uma marca, né? O Tim Maia é um cara que é uma marca. Eu acho que hoje em dia o Tim Maia ia ganhar muito dinheiro, de qualquer forma. Ele ganha muito dinheiro, porque ele é o Tim Maia, mano. Acho que é uma pessoa que nasce uma vez. Então, assim, tipo assim, eu acho que assim, pela marca dele, ele ia ganhar muito dinheiro. Não precisava de seroma, de porra nenhuma. Então, mas calma aí, ele tinha que seguir. Ele tinha que seguir com a coisa dele. Ele sofreu muito processo, ele podia ser esquecido também, sendo um grande Tim Maia. Não ia ser. Mas não ia ser, mas acontece que ele ia ficar endividado. Será que ele ia sobreviver hoje bem, legal? Por exemplo, ele estava acostumado com a música independente, por exemplo. Ele tinha Seroma, tinha a Vitória Regia, aquela coisa toda. E hoje em dia, muita coisa independente. Inclusive, eu diria, 80% da música brasileira hoje é independente, né? Tanto que a gente pensa que a música acabou porque a gente conhece aqueles 20% que estão no mainstream aí. Que a pessoa chega na pessoa, né?
Mas você acha que ele se daria bem? Sim, totalmente. Sabe por quê? É o seguinte... Aí eu vou falar o estilo Tim. O estilo Tim é o seguinte. Ele vai falar assim, meu irmão, é o seguinte. Eu tô devendo 3, 4, 5 gravadoras. Firmeza. Eu sou uma marca. Eu sou o Tim Maia, pô. Eu sou o Tim Maia. Não importa. Tá 5 gravadoras me cobrando aí. Eu sou o Tim Maia de qualquer jeito. Ele falava... Tá. Aí ele ia falar o quê? Tá bom, eu vou entrar no Serasa SPC, foda-se. Vou pegar lá dentro. E ele compareceria aos shows? Você acha que ele faltava tanto a shows assim? Eu acho. Mas tanto, porque assim, uma falta show já é muita história. 2 já é muito mais história. 3 shows já é um mito. 4, você acha que ele faltava tanto? Por exemplo, ele fazia 50 shows no ano. Se ele faltasse 4, ele já seria marcado como cara que falta. Eu acho que 50 shows ele faltava 35. Será? Eu acho. Eu acho que não. Eu acho que sim. Sabe por quê? É o seguinte... O maluco, quando ele é brisadão... É aí que tá. Cada brisola no seu lado, né? Sim. Quando o maluco é brisadão de cogumelo, de LSD, pá, de maconha e tal, ele é outra brisa e tal. Quando ele ficou brisadão de farinha, né, pá, ele foi, né? Ele foi, já era. Então eu acho que assim, que ele faltou pelo menos uns 30 shows. Era de 50 a 30, se falar. Então mais de 50% ele faltava. Com certeza. Eu acho que não. Eu acho que não, mas eu também acho que não. Eu acho, tipo, ele fechava em casa de shows, ele fechava 5, ele faltava 1 ou 2. A gente tem, por exemplo, a história do Chico Recarey. Isso aí é oficial, não é brincadeira não. De Chico Recarey, ele faltava pelo menos um show e meio, mais ou menos, a média, né? 1 show e meio por ano. Sendo que ele fazia mais de 30 shows. Então não dá pra faltar tanto assim. Mas acontece que, por exemplo, cada falta era um BO danado. Jornal e os caramba, né? Não, além do jornal e os caramba, eles quebravam a casa. Porque imagine, você vai lá pra ver o artista, o artista não foi. Putz. Não, você comprar o ingresso pra ir no show de alguém e o cara não cola. Não, mas eu acho que é o seguinte, o Tim Maia já é outro nível. Mano, eu acho que o Tim Maia faltou demais. O Tim Maia faltou num nível que é imprescindível. E o último show da vida do Tim Maia, ele foi. Inclusive, é engraçado que para um cara que faltava tanto a shows e que tinha esse estigma de faltar tanto a shows, o último show dele... Ele faleceu praticamente, não faleceu lá, mas praticamente no show, na Globo. Sim, ele já começou a passar a mão lá. E há uns tempos atrás já vinha sentindo essa falta de ar. Sim, já vinha por conta do seu peso, né? E aí, como é que foi esse último show, né? Como é que foi a história? Acho que pra quem assistiu Por Toda a Minha Vida, pra quem assistiu o último show do Tim Maia ali, é tipo... Não, meu Deus do céu, né? Acho que foi uma das coisas que mais me marcou na minha vida. É uma das imagens mais agoniantes, né? O Tim Maia só conseguir chegar no show e falar, vou pedir. Aí ele parar, respirar, vou pedir. Aí ele fala, vixe, não dá, velho. Aí ele sai no show assim e fala... E ele sai com a calma, né? Inclusive, eu não sei se é verdade, mas tem gente que fala que tem imagens de depois do show e tudo. Ele saiu pra ambulância andando ainda. Aí eu não sei se é verdade, tá? Não, tem fotos. Ele saiu da ambulância assim, ainda andando. Andando, né? Só que com aquele olhar longe de quem já não tá mais entendendo nada. Não tá mais lá, né? O cara tá com um olhar longe ali de quem... Mano, não tô entendendo mais nada, só tô acompanhando as pessoas. Inclusive, falou que o cara que tá no show... A galera até falou, mano, esse cara tá muito louco. Caramba, pessoal, ele tá muito cheirado. O pessoal não acreditou, né? O pessoal acreditou. Que tava passando Achou mal, que ele tava muito louco mesmo, assim. Aí o cara que tava organizando, ele chegou assim no microfone e falou, tem algum médico na plateia? Porque a gente tá precisando urgentemente. Aí, e subiu 2 pessoas no palco e foi lá atender o Tim Maia diretamente no... O pessoal fala isso? Fala. Aí foi atender ele no camarim até a ambulância chegar. A ambulância chegou e levou ele. Aí o Tim Maia já ficou em coma induzido, né? Por alguns dias e depois... Ixi, ficou um no dia... ainda. Como termina o livro. No dia 15 de março de 1998... às 13h13, o coração do gordinho mais simpático do Brasil
parou de bater. Ponto final no livro Vale Tudo, a biografia do Tim Maia. Quem quiser comprar aí, quem quiser aderir aí, não é propaganda, tá? A gente deu o livro sim, de fato. Eu acho que é uma contribuição. É uma contribuição. A gente leu como base para esse podcast e termina aqui. E aí, para vocês, o que é esse artista? O que é o Tim Maia? Hoje, para a história de vocês, assim, temos 2 músicos aqui de fato e temos 2 amantes da música brasileira de canal musical. Começando pelo Bruno. Mano, eu acho que o Tim Maia é o seguinte. Pra mim foi o seguinte. O Tim Maia sempre foi um cara que foi muito respeitado por todas as tribos, pra mim. Hoje em dia é o seguinte. O Tim Maia é um cara espetacular. Eu tô tentando ainda chegar lá de tentar entender o Tim Maia. Pra mim, essa é a minha humildade, essa é a minha paródia. Eu tô tentando chegar no Tim Maia lá. Agberto, que pra mim é um dos maiores músicos um dos maiores músicos do Jardineiro. Também reclama do som, né? Ó, mais agudo no bumbo, mais agudo. É um cara foda aí. O Tim Maia, na realidade, ele pra mim, ele é uma verdade, né? O Tim Maia, ao mesmo tempo, eu consigo fazer uma comparação muito com a Elis, né? Sim. Eles são, pra mim, os maiores do Brasil, assim, a Elis, que ela cantava com uma verdade na voz, uma questão, assim, e o Tim Maia era isso também, né? Ele cantava do coração, cantava aquilo que ninguém ensinou ele, ninguém falou que tinha que ser por ali e tal, ele cantava a verdade dele, né? Então, por mais que nessas últimas horas aqui a gente tenha discutido, falado sobre coisas da vida dele, as polêmicas, as coisas que aconteceram na vida dele, as coisas talvez que não sejam tão corretas e tal, mas o que eu acho que é importante a gente lembrar sempre é do músico, né, e da pessoa que era o Tim Maia. Um cara verdadeiro e tudo mais, e um músico excelente, um cara que conseguia expressar com o coração a voz, né? E cantava as verdades que as pessoas queriam ouvir. Se não fosse isso, ele não era lembrado até hoje, né? Não era apenas mais um. O Tim Maia era o Tim Maia. Legal, realmente, né? Eu acho que eu vou fazer eu vou quebrar o protocolo aqui, eu vou fazer das minhas a palavra do Gui. Eu acho que pra mim é isso mesmo, sabe? A gente lembra muito do folclore, né? Do cara doidão e tal, mas acima de tudo, um dos grandes pilares da música brasileira e trazendo da música americana, né? Enquanto brigavam, né? Aquela bobagem de brigar pela guitarra elétrica ou a bossa nova, o cara veio com a música americana enraizada e representou a música brasileira dessa forma, né? Então o Tim é um monstro da música brasileira mesmo. Pra mim é assim. Tim Maia, pra mim, se fosse daquela lista de 10 artistas brasileiros que vocês mesmos elegeram naquela live, mas eles botaram. Então, colocaram até o Tim. Eles botaram o Tim. Mas pra mim, o Tim Maia, apesar de todas as loucuras dele de falar, eu sou o maior loucão, eu sou o maior doidão dessa história, se não fosse por isso, eu seria o maior músico da música brasileira, tipo, da América Latina. Ele fala, pra mim, o Tim Maia é o maior cantor da música brasileira, velho. Se não for da latina também, eu boto alguns artistas aí na roda. Mas, mano, pra mim o Tim Maia era um cara que tinha a maior voz de todas as vozes, que pode reunir todo mundo do Brasil. O Djavan, que ele mesmo exaltava e falava que era o maior cantor do Brasil. Pra mim, o Djavan fica no chinelo, velho. Porque o Tim Maia, pra mim, David Lima é o maior cantor do Brasil de longe. Bota no chinelo qualquer um que colocar. Aí, pra mim, o Tim Maia foi o maior, apesar de tudo, apesar de todos os processos, apesar de todas as confusões. Pra mim, o Tim Maia é o maior cantor brasileiro
de todos os tempos e não tem discussão pra mim. E se for discutir, bora pra porrada que eu sou... Bora lá, Tim Maia, né? Eu tenho 90 quilos aí também. A lá, Tim Maia. Pois é, amigos. É isso aí. Esse foi o podcast do Tim, né? O grande Tim Maia. Quem quiser saber mais, a gente fez vários vídeos aí a respeito do Tim, a história do Tim Maia, a história do chocolate, a história do Disco Club. Então tem muito mais Tim Maia no nosso canal aí pra quem quiser acompanhar também, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.